Detectado que o pai do hospedeiro gosta de se gabar. Agora ativando o sistema de bragem do pai do hospedeiro. Qualquer bragem que o pai do hospedeiro faz com os outros. Desde que você reconheça, isso pode se tornar realidade. Preço: 3 cabeças de cachorro. Deseja vincular? O pai se envolveu online com 300 ricas em seu nome. E, sob o pretexto de trocar de número, fez as ricas adicionarem você como amigo. Neste momento, você vê a apresentação exagerada que seu pai fez sobre você. E os pedidos de amizade que continuam surgindo. Você ficou completamente atordoado. Além de ser bonito, realmente não consigo pensar em mais nenhuma qualidade. Enquanto você está prestes a recusar os pedidos de amizade um a um, e se afastar das ricas, um som estranho de repente ecoou em sua mente. Sistema de bragem do pai vinculado com sucesso. Qualquer bragem que o pai do hospedeiro faz com os outros. Desde que você reconheça, isso pode se tornar realidade. Isso é legal. As bragens que meu pai fez se passando por mim online são exatamente o que eu preciso agora. Você abriu o registro de solicitações de amizade. Decidiu aceitar todas as solicitações de amizade no WeChat. Depois de aceitar, uma conta do WeChat chamada Flores Abrindo Riqueza enviou 2 mensagens. O rapaz: eu cheguei na porta da sua escola. Onde você está? Você está com uma expressão confusa. Como essa Flores Abrindo Riqueza apareceu na porta da minha escola? Espera aí. Como ela sabe em qual escola eu estudo? Meu pai até contou a alguém em qual escola eu estudo. Não há mais nada a dizer. O que aconteceu com o nosso namoro online? O que você está fazendo com esse encontro real? Mas você, que tem um sistema, não está nem um pouco intimidado. Você foi direto para a porta da escola com o celular na mão. Um Rolls-Royce Cullinan rosa parou no ponto de ônibus. Um Rolls-Royce Cullinan versão céu estrelado para 4 pessoas. Edição limitada mundial na cor rosa menina. Assim que esse Cullinan rosa apareceu, atraiu diretamente a atenção de todos. O Cullinan rosa parou lentamente na sua frente. No próximo segundo, a janela do passageiro desceu. No banco do motorista, uma bela mulher de cabelos longos e ombros, usando óculos de sol, acena para você. A mulher parece ter pouco mais de 20 anos. Até você não consegue deixar de pensar: essa mulher é realmente linda pra caramba. Olá. Desculpe a demora, colega Sual. Você ficou surpreso por um momento. Você estava prestes a perguntar: irmã, quem é você? Nesse momento, a beleza sem igual dentro do carro balança o celular. Eu sou a flor que abre e a riqueza que vem. Prazer em conhecê-lo. Sua mente parou instantaneamente. Essa é a flor que abre e a riqueza que vem do WeChat. É completamente diferente do que você imaginava. E a linda irmã que dirige o Cullinan também está observando sua expressão. Um brilho de diversão passou por seus olhos. No segundo seguinte, ele aumentou a voz intencionalmente. Falou com você em um tom extremamente íntimo. Querido, por que você está tão atrasado hoje? Estou com tanta fome. Leve-me para comer, por favor. Você ficou surpreso por um momento, mas você imediatamente entendeu algo. Vá em frente. Depois de dizer isso, você abriu a porta do carro do passageiro e entrou. O carro foi preenchido com as vozes alegres e risadas das 2 pessoas. Querido, você pode me levar para comer malata? Claro. Então eu quero ir naquela barraca de rua que costumamos frequentar. Querido, você é tão bom comigo. O Cullinan rosa estava se afastando. Todos estavam paralisados como se estivessem petrificados. O que está acontecendo? Essa linda moça dirigindo o Cullinan é namorada do Sual. O pior de tudo é que a linda moça que pode dirigir um Cullinan rosa, na verdade, só precisa levá-la para comer malata. E ainda daquela barraca de rua. Nesse momento, os rapazes que estavam assistindo estavam prestes a morder os dentes de raiva. Depois que o Cullinan saiu da vista dos estudantes, a rica e bonita parou de agir de forma sincronizada com você. Não disseram mais nada. O carro ficou em silêncio novamente. Assim, após alguns segundos de silêncio, ela estacionou o Cullinan na beira da estrada e engatou o câmbio P. Ligou o pisca-alerta. Depois, desabotoou o cinto de segurança. Sua voz também se tornou extremamente suave. Eu acabei de te ajudar. Agora é a sua vez de me ajudar. Ajudar você em quê? Vou ser direta. Minha família está sempre me pressionando a casar. Mas eu realmente não quero me casar agora. Não só casamento. Eu não quero nem namorar. Mas não consigo resistir aos meus pais. Eles sempre arranjam encontros para mim. Estou quase enlouquecendo, já que eles me pressionam para casar todos os dias. Por que não arranjo um namorado eu mesma? Eu acho que você é bem legal. Nós conversamos muito bem online. Hoje você vai comigo para conhecer meus pais. Yan Luoshui colocou diretamente em D e levou você para casa. Isso é um pouco repentino, irmã. Na verdade, Yan Luoshui tem seus próprios planos. Ele te trouxe para casa só para irritar os próprios pais. Neste momento, você só sente que está um pouco confuso.
Como você poderia saber como seu pai conversava com Yan Luoshui online? Yan Luoshui, no entanto, olhou para você e perguntou com um sorriso: O que você está fazendo? Estou revisando nosso histórico de conversas, para relembrar o que já conversamos antes. Você respondeu de forma desinteressada. Yan Luoshui sorriu de forma significativa. Ela realmente queria dizer: Como você se gabou para mim no WeChat? Mas ele ainda conseguiu se controlar. Não se esforce. Deixe eu te ajudar a lembrar. Você não me disse antes que conseguia prever quais seriam as indústrias promissoras no futuro? Ouvindo Yan Luoshui perguntar aquilo, você percebe que isso é algo que seu pai já se gabou. Finalmente esperei pela fanfarronice do meu pai. Eu, claro, tenho que admitir. Isso mesmo. Eu realmente consigo prever as indústrias promissoras do futuro. Você admite isso de forma tão franca. A fanfarronice do seu pai se tornou realidade. Parabéns, você ganhou o olho do lucro. O olho do lucro pode prever as indústrias lucrativas do futuro. Capturar as oportunidades antecipadamente resulta em enormes retornos de investimento. Habilidade adquirida. Yan Luoshui ficou surpresa ao ouvir você admitir que estava se gabando. Ela sorriu e não disse nada. Os dois já conversaram sobre tópicos de investimento antes. A família de Yan Luoshui começou no ramo de investimentos. Ela, com certeza, entende muito de investimentos. Naquele momento, você disse que entendia muito de investimentos. E que também consegue prever a direção da economia e aproveitar as oportunidades. No entanto, tudo que você disse não fazia sentido. Yan Luoshui está realmente ansiosa para ver como você se comportará depois de encontrar seus pais. Continue mantendo esse espírito de se gabar sem se preparar, já que você entende tanto de investimentos. Daqui a pouco vou encontrar meus pais. Você pode conversar sobre isso com eles. Tudo bem, pode ser. Só falar sobre isso não é um pouco monótono? Você brincou. Yan Luoshui relembrou em sua mente as mentiras exageradas que você já contou para ele na internet. Você não disse que consegue distinguir de imediato se um artefato antigo é verdadeiro ou falso. Você sorriu levemente. Papai não bragou apenas uma coisa com Yan Luoshui. Muito bem. Você adora ouvir isso. Exatamente. Eu realmente consigo ver a verdadeira natureza dos antiquários à primeira vista. Você novamente admitiu com sinceridade. A bragança do seu pai se tornou realidade. Parabéns, hospedeiro, você ganhou o olho espiritual da avaliação de tesouros. O olho espiritual da avaliação de tesouros pode ver a verdadeira natureza de todos os antiquários e tesouros. Blá blá blá, continue falando. Se gabar na minha frente. Sem ruborizar e sem acelerar o coração, certo? Yan Luoshui ainda tinha um sorriso divertido no rosto. Meu pai adora colecionar antiguidades, caligrafias e pinturas. Você já pode mostrar suas habilidades de avaliação de tesouros. Na verdade, Yan Luoshui sabe muito bem. Você não entende nada sobre avaliação de tesouros. Antes, durante uma conversa no WeChat, você chamou o já de tipo vidro de já de tipo cristal. Yan Luoshui sabia que você estava completamente por fora sobre avaliação de tesouros. Ela já viu muitos homens assim. Não importa o campo, mesmo que ele não tenha a menor ideia. Mas sempre tem que parecer que entende tudo. Não entende nada. Udo na base da lábia, enchendo a bola até morrer. Muito bom. É exatamente esse o efeito que se quer. Um colina rosa entrou na área de vilas de Tian'ai Shanshenchen. Yan Luoshui estacionou o carro. Ela viu um Maybach preto estacionado na entrada. Ela franziu levemente a testa. Seu rosto estava um pouco feio, como se tivesse visto algo que não gostava. Yan Luoshui te levou para dentro da vila. A babá se curvou para abrir a porta para os dois. Assim que entrou na vila, você vai ver 3 pessoas sentadas no sofá da sala. Yan, você voltou. Este é Yan Luoshui, de maneira bem natural, colocou o braço ao seu redor. Mãe, este é meu namorado. Sual. Em seguida, você fez uma breve apresentação. Olá, tios. Meu nome é Sual. Tenho 20 anos. Sou o namorado da Yan. E o jovem homem estava claramente insatisfeito. Ele é Zhao Jianyu, filho do dono do grupo Aoda. Ele tem perseguido Yan Luoshui há muito tempo. De vez em quando, ele vem bajular Yan Bingjun. Ele franziu levemente a testa. 20 anos. Irmão, você ainda não se formou na faculdade, né? Zhao Jianyu disse com um sorriso forçado. Sim. No segundo semestre, começarei o segundo ano. Em qual escola você estuda? Qual é o seu curso? Zhao Jianyu insistiu. Universidade da Praia. Estou estudando cuidados pós-parto de porcas. Ao ouvir essas palavras, o rosto de todos os presentes ficou muito feio. Você apenas sorriu. Não disse mais nada. Zhao Jianyu ao lado fez uma expressão de desprezo. Realmente, tem todo tipo de gente. Oi, tio. Eu sei que o senhor ama colecionar antiguidades. Hoje eu trouxe um presente para o senhor. Depois de dizer isso, Zhao Jianyu tirou de perto uma linda caixa de madeira de sândalo. Ele colocou aquelas luvas brancas de manusear nozes.
Abriu a caixa cuidadosamente. Retirou de dentro um din de jade do tamanho de uma palma. Quando Yan Bingjun viu esse din de jade, seus olhos imediatamente brilharam. Tio, este din de jade eu comprei por um preço alto de um colecionador estrangeiro. Jade branco anda a dinastia Qing com o tema dos 3 carneiros auspiciosos. A escultura é requintada e tem um significado auspicioso. Dou isso ao senhor como um pequeno enfeite. Zhao Jianyu, sorridente, trouxe o din de jade para a frente de Yan Bingjun. Depois de falar, ainda olhou para você com muita satisfação. Cara, você está com sorte hoje. Você teve a sorte de testemunhar a beleza do din de jade. Não fique envergonhado. Chegue mais perto para ver. Você talvez não tenha outra chance de ver uma preciosidade como essa. E você acaba de ganhar o olho espiritual para variar tesouros. É uma boa oportunidade para ver como essa habilidade funciona. Então vou aproveitar a sorte do tio. Dá uma olhada nesse tesouro raro. Enquanto falava, você se aproximou do din de jade. O olho espiritual para variar tesouros foi ativado. Seus olhos percorreram o din de jade nas mãos de Yan Bingjun. Sua testa começou a franzir lentamente. Essa coisa que você tem. Você começou a falar, mas não continuou. Zhao Jianyu viu que você estava hesitante. Ele perguntou: o que há de errado com isso? Essa coisa parece não ser da dinastia Qing. Não é da dinastia Qing. Então é ainda mais antigo que a dinastia Qing? Então ele não pegou uma grande barganha? Na verdade, esse din foi trazido por Zhao Jianyu do Panjayuan em Beijing. Custou 100.000 yuan para ser recuperado. Na época, as pessoas ao redor disseram que isso era pelo menos da dinastia Qing. Pode ser vendido por 500.000 assim que for repassado. Agora vejo que você entende do assunto. Zhao Jianyu suspeita que este tripé não é apenas uma peça da dinastia Qing. Então, de qual dinastia é? Claro que é moderno. Moderno? Que droga. Zhao Jianyu quase ficou tão irritado que começou a xingar. Ele estava prestes a explodir. Rapaz, você entende de jade. Esta foi a primeira coisa que Yan Bingjun disse a você. Um pouco. Disse com uma expressão humilde. Então como você percebeu que esse din de jade é uma réplica moderna? Você pegou o tripé que estava nas mãos de Yan Bingjun. Enquanto acariciava as texturas na superfície do tripé, começou a explicar. O tripé é um objeto pesado. Geralmente é feito de bronze. O tripé de jade é extremamente precioso e raro. Porque a técnica de escultura no tripé de jade é muito complexa. A técnica de escultura em jade da dinastia Qing consistia basicamente em 4 métodos: cortar, esculpir, polir e ilustrar. No entanto, os padrões nesta peça não são nenhum dos 4 tipos de escultura. As marcas de laser nas finas texturas dos chifres das 3 ovelhas são bastante evidentes. A superfície inteira do din de jade claramente foi envelhecida com fogo. Em resumo, eu faço uma avaliação preliminar. Esta é uma peça esculpida por uma máquina de impressão digital. Um artesanato moderno produzido em massa com quartzito. Quanto ao valor de colecionador, esta peça não tem muito valor de colecionador. No atacado em Yiwu, o preço não ultrapassa 20 yuans. Essas palavras irritaram diretamente Zhao Jianyu. Preste atenção ao que você diz. Eu gastei centenas de milhares para recuperar este din de jade. Você está me dizendo que não vale nem 20 yuans? Se você não entende, não fale bobagens. Este é claramente um din de jade branco da dinastia Qing, conhecido como 3 ovelhas abrindo a fortuna. Zhao Jianyu está te encarando. Yan Bingjun pegou o din e o observou repetidamente. Talvez a Xiaozu estivesse certa. Tio, você não vai acreditar em um universitário que não entende nada, vai? Apenas com essas poucas palavras, você diz que isso é uma obra de arte moderna. Não faz sentido algum. Zhao Jianyu rapidamente tentou intervir. Quando a situação começou a ficar um pouco estagnada, você soltou uma frase sem sentido. Você já assistiu Pleasant Goat Big Big Wolf? Zhao Jianyu balançou a cabeça. Você pegou o celular e pesquisou algumas imagens da animação Pleasant Goat Big Big Wolf. Levou até a frente de Zhao Jianyu. Deu uma olhada mais de perto. As 3 ovelhas no topo do jade. Parece com carneirinho feliz, carneirinha bonita, carneirinho preguiçoso? Zhao Jianyu se aproximou da tela e deu uma olhada. Então compara com as 3 ovelhas no topo de jade de Sanyeg Kaitai. Ah, isso parece mesmo ser. Você recolheu o celular. Então não há mais nada a dizer. Ou seja, Pleasant Goat Big Big Wolf já existia na dinastia Qing. Ou isso que você tem é falso. Zhao Jianyu ficou instantaneamente sem palavras. Seu rosto estava ora vermelho, ora pálido. Não tem problema, assista mais desenhos animados. Se você tivesse assistido Ovelha Shoné e o Lobo Mau, você não teria sido enganado em dezenas de milhares. Você disse com sinceridade. Ha ha ha. Yan Luoshui ao lado não conseguiu conter o riso. Você sugerir que Zhao Jianyu assista mais desenhos animados é quase um tapa na cara. Zhang Shuhu e a babá ao lado estavam segurando o riso, quase se machucando. Yan Bingjun, sem mudar a expressão, colocou o din de jade de volta na caixa.
Empurrou para a frente de Zhao Zhenyu. Oh, Zhao. O tio agradece sua boa intenção. Quanto ao objeto, esqueça. Zhao Zhenyu estava morrendo de vergonha agora. Ele rapidamente guardou essa cópia vergonhosa de volta na bolsa. Desculpe, tio. Eu realmente não sabia que isso era falso. Não tem problema, isso não é culpa sua. Quem mandou você não ter assistido Ovelha Choné e o Lobo Mau? Yan Bingjun brincou dizendo. Zhao Zhenyu ficou pálido ao ouvir as palavras Ovelha Choné. Mas ele não consegue refutar. Só pode ficar ao lado rindo de forma constrangedora. Xiao Su, já que você entende de antiguidades, dê uma olhada nessas coisas também. Yan Bingjun te levou para o escritório ao lado. O escritório estava cheio de coleções. Yan Bingjun pegou uma peça e te entregou. Você a examinou e disse. Um pingente em forma de sino. Um utensílio decorativo do final da dinastia Ming. Tio, colocar isso no escritório é perfeito. Bom óleo. E este aqui? Isso é meio interessante. O chapéu que os taoístas usam. Está gravado com a imagem das 5 montanhas sagradas. Pode sim. Até isso você consegue perceber. E esta peça aqui? Este é um anel de dedo da metade da dinastia Qing. Quase oficial. Você e Yan Bingjun estavam conversando animadamente no escritório. Zhao Jianyu estava segurando um din de jade do Xiangyang. Sentado no sofá, estava extremamente constrangido. A sala de estar caiu em um silêncio ensurdecedor. A sua operação de avaliação de antiguidades deixou Yan Luoshui perplexa. Ela não esperava que você realmente soubesse. Não parecia nada com aquele que antes no WeChat falava de forma exagerada e não entendia nada. Será que ele estava apenas se gabando no WeChat para me provocar? Depois de alguns minutos, Yan Bingjun e você voltaram da sala de estudos para a sala de estar. É evidente que Yan Bingjun parecia ter encontrado um confidente. Seu rosto estava radiante de alegria. Normalmente, os objetos de antiguidade que Yan Bingjun coleciona. Ninguém na família entende isso. Hoje, depois que você apareceu, você conseguiu explicar claramente as coisas que ele coleciona. Isso deixou Yan Bingjun de ótimo humor. Até que, depois de se sentar, ele ainda estava ansioso para discutir suas antiguidades com você. Depois de conversarem por um bom tempo, Yan Bingjun voltou a ter uma expressão séria. Ele acabou de conversar um pouco sobre antiguidades com Xiao Su. Agora, vamos falar de assuntos sérios. Yan Bingjun fez uma pausa. Então, com um tom sério, ele começou a falar. Nossa empresa de investimentos, a Yan, e o grupo Aoda da família do Xiao Zhao, sempre tiveram uma relação de aliados. Muitos setores promissores são investimentos conjuntos das duas empresas. Hoje, o Xiao Zhao veio até nossa casa. Ele veio principalmente para representar que o Grupo Aoda deseja fazer um investimento conjunto com a nossa empresa de investimentos Yan. Investir juntos em um novo projeto. Já que Yannian voltou, vamos discutir isso juntos. Vamos ver qual é o valor dessa nova tendência. Depois de ouvir o que seu pai disse, descobriu que Zhao Zhenyu não veio apenas para procurá-la, mas sim para buscar investimentos. O Grupo Aoda atua no setor imobiliário. Nos últimos anos, a família Yan e o Grupo Aoda colaboraram com frequência. Nos últimos anos, o negócio imobiliário não tem ido bem. Portanto, as oportunidades de colaboração entre as duas partes diminuíram. Zhao Zhenyu apresentou o projeto. É assim. O Grupo Aoda planeja entrar na indústria de fitness. Queremos liderar o fitness para todos no menor tempo possível. Nosso plano é utilizar os empreendimentos já entregues na região de Binshan, transformar um prédio inteiro em um centro de fitness. Nosso objetivo de financiamento na primeira rodada é de 100 milhões. O Grupo Aoda, considerando a relação com o tio Yan, reservamos especificamente 50% das ações como benefício. Tio, o que o senhor acha do nosso projeto? Ao ouvir isso, você não pôde deixar de falar. Construir um centro de fitness em Binshan. Você está falando sério? Zhao Zhenyu contraiu os lábios levemente. Você me fez passar vergonha na frente da família Yan. Eu estava preocupado por não ter a chance de te envergonhar. Agora você está se jogando na minha linha de tiro, não é? Eu não entendo nada sobre antiguidades. Você teve pura sorte. O campo que estamos discutindo agora é o imobiliário. Nós, do Grupo Aoda, começamos no setor imobiliário. O mercado imobiliário é a minha especialidade. Eu vou aproveitar essa oportunidade para te dar uma lição. E, de quebra, recuperar um pouco da minha dignidade na frente da Yan Yan. Pensando nisso, Zhao Zhenyu relaxou a testa. Como é que? Você está interessado em imóveis? Sual balançou a cabeça. Não estou interessado em indústrias em declínio. Zhao Zhenyu disse, um pouco irritado. Se você não entende, não fale bobagens. Com qual olho você viu que o setor imobiliário é uma indústria em declínio? Não é uma indústria em declínio. Por que você quer transformar um prédio residencial em uma academia? Sual retrucou. Eu estou apenas aproveitando o calor do fitness para pegar a próxima onda. Zhao Zhenyu explicou. Mas a onda do fitness já esfriou faz tempo. Sual brincou. Você sabe o que é uma onda?
Eu sou um estudante de destaque em investimentos na Harvard. O que você entende, que é especialista em cuidados pós-parto de porcas? Zhao Zhenyu usou o diploma como argumento. Yan Bingjun, no entanto, não concordou. Pequeno Zhao, você não pode dizer isso. O diploma não representa tudo. Assim como a questão da imitação do Yudin que mencionamos antes. Isso não pode ser discernido apenas com base na escolaridade, já que o Xiao Su tem suas próprias opiniões sobre o edifício de ginástica. Então, por que não deixá-lo falar? Todos podem expressar suas opiniões e discutir de forma justa. Zhao Zhenyu viu que Yan Bingjun disse isso. Ele também não se sentiu à vontade para dizer mais. Yan Bingjun olhou para Sual. Xiao Su, pelo que você disse agora há pouco, você tem algumas dúvidas sobre este projeto na área de Binhai? Correto? Sual acenou com a cabeça. Isso mesmo. A área de Binhai nem é adequada para abrir uma academia. Quanto mais para abrir um edifício de ginástica. Como assim? Yan Bingjun perguntou. Sual pegou o celular, abriu o mapa e mostrou para Yan Bingjun. Tio, a área de Binhai é o lugar mais remoto de toda a cidade de Binhai. Fica a 50 quilômetros do centro da cidade. Agora, academias estão por toda a parte. O projeto do Grupo Aoda menciona seus equipamentos de ginástica e academia. Sendo assim, quem na área urbana vai dirigir 50 quilômetros, ida e volta 100 quilômetros, apenas para ir a uma academia um pouco maior? Yan Bingjun acenou com a cabeça. Isso realmente é um problema. A área de Binshan está realmente muito longe do centro da cidade. Zhao Zhenyu parecia muito confiante. É um fato que a área de Binshan é distante do centro da cidade. Mas, por outro lado, o terreno é barato. Se o projeto da academia fosse aberto no centro da cidade, o custo de investimento teria que aumentar pelo menos 5 vezes. Além disso, nosso projeto está na área de Binshan. O nosso público-alvo, claro, não são os residentes do centro da cidade, mas sim os residentes da área de Binshan. Embora a área de Binshan seja remota, a população residente é de 100 mil pessoas. Fizemos um orçamento. Se apenas 1.000 desses 100 mil residentes se tornarem nossos clientes, o projeto da academia poderá ser realizado. Uma taxa de conversão de 1%. Para o projeto da academia, isso é simplesmente muito fácil. Yan Bingjun parecia pensativo. Entre 100 mil pessoas, pode haver 1.000 que se exercitam. Realmente não é difícil. Isso mesmo, tio. Entre 100 mil pessoas, ter 1.000 que se exercitam já é uma barreira bem baixa. Zhao Zhenyu concordou. Yan Bingjun olhou para Sual. Xiao Su, o que você acha de uma taxa de conversão de 1%? Tio, eu acho que entre essas 100 mil pessoas, nenhuma vai para a academia. Sual respondeu. Zhao Zhenyu, realmente, ele não para até chocar alguém. Desde agora há pouco até agora. Este Sual sempre está em desacordo. Ele disse que a área de Binyanche é muito longe do centro da cidade, e ninguém vai dirigir 100 quilômetros para ir à academia. Zhao Zhenyu admitiu esse problema. Porque o projeto em si não é voltado para o público do centro da cidade, mas sim para a população de 100 mil de Binyanshan. Ele teve dificuldade para convencer Yan Bingjun de que o grupo de clientes estava garantido. E então Sual disse novamente que entre 100 mil pessoas, nenhuma iria para a academia, como se fosse uma piada. Zhao Zhenyu, claro, não aguentou mais. O projeto Aoda foi avaliado por uma instituição profissional. Uma taxa de conversão de 1% é um número conservador dado pelos especialistas. Você está me dizendo que entre 100 mil residentes da região de Binshan, não há um único que vá à academia? Você está falando bobagens. O rosto de Yan Bingjun também estava um pouco feio. Afinal, o que Sual disse é realmente um pouco absurdo. A região de Binshan tem exatamente 100 mil pessoas. Como é possível que não consigamos encontrar nenhuma pessoa que se exercite? Xiao Sha, Xiao Su. Algumas piadas não podem ser feitas levianamente. Yan Bingjun disse com um significado profundo. Eu não estou brincando. Depois que Sual terminou de falar, ele imediatamente pesquisou algumas informações relevantes na internet. Em seguida, mostrou para Yan Bingjun. Este é o censo populacional da região de Binshan dos últimos 5 anos. Os 100 mil habitantes da região de Binshan não são residentes comuns, mas sim agricultores. Todos sabem. A região de Binshan fornece grãos, culturas, frutas e vegetais para a cidade de Binhai durante todo o ano. Tudo isso não seria possível sem o duro trabalho dos 100 mil agricultores da região de Binshan. Eles trabalham na lavoura ao amanhecer e voltam ao entardecer. Arar e semear é o trabalho deles. Agora, para fazer com que esses 100 mil agricultores que acordam cedo e trabalham duro no campo, encontrem 1.000 que gastem dinheiro em academias para continuar malhando. Então, só posso dizer que essas 1.000 pessoas simplesmente não estão cansadas o suficiente. Ao ouvir a última frase, todos os presentes quase perderam a compostura. A análise de Sual ainda estava em andamento. Para ser sincero, a área de Binha é quase como as antigas zonas rurais. Fazer um centro de fitness em Binha é o mesmo que abrir uma academia no campo.
Essa ação é como construir um banheiro público em um condomínio. É uma pura e simples redundância. Hoje em dia, os trabalhadores estão tão cansados que nem querem se mexer para ir à academia. Que agricultor, após um dia cansativo, estaria disposto a ir à academia? Falando sério, se você quer abrir uma academia no campo, é melhor abrir um cibercafé na zona rural. Os tios agricultores, depois de um dia cansativo, ainda conseguem se reunir à noite para fazer algo divertido. Ou abrir uma cafeteria. De manhã, um café americano gelado, e os tios agricultores, depois de beberem, vão trabalhar com toda a energia. Ha 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 ha. Ao lado, Yan Luoshui não conseguiu se segurar e riu em voz alta. Zhang Shuhua também começou a rir. Até a babá ao lado tampou a boca e riu discretamente. Yan Bingjun se esforçou para esconder o riso bebendo chá. Zhao Gênio ficou com o rosto alternando entre vermelho e pálido. Por quê? As palavras de Sual o deixaram sem argumentos. Ele expressou um ponto de vista com a lógica mais simples e direta. Não se pode abrir um negócio no campo sem pelo menos 10 anos de experiência. O grupo Aoda ignorou completamente o fato de que a população de 100 mil pessoas na região de Binsha é composta por agricultores. Yan Bingjun já não pretendia gastar esses 50 milhões. Agora, após a análise de Sual, não apenas deixou Zhao Jianyu sem palavras, também ajudou a resolver a situação da Yanxi Venture Capital. Yan Bingjun pode, de forma justa, recusar este grande investimento problemático. Pequeno Zhao, eu acho que a análise do Xiao Su há pouco foi muito sensata. Vocês da Oda realmente precisam reconsiderar este projeto. Sem mencionar que o risco é muito alto. Há realmente muitos pontos irracionais. Quanto ao investimento, a Yanxi Venture Capital não participará desta vez. Ao ouvir isso, Zhao Gênio ficou nervoso. Ele veio à casa do Jian principalmente para conseguir investimento, tirando 5 mil da Yanxi Venture Capital. Mas ele nunca imaginou. Sual com algumas palavras rejeitou o projeto que o grupo Aoda planejava há tanto tempo. Os 50 milhões que estavam quase garantidos também foram por água abaixo. Um negócio que prometia lucro foi arruinado. Zhao Jianyu, claro, não estava satisfeito. Tio. E além disso, eu concordo plenamente com a visão do Xiaosu sobre a tendência do fitness. A tendência da indústria de fitness realmente já passou há muito tempo. Avançar imprudentemente no setor de fitness. Nem pense em comer carne. Receio que nem uma sopa sirvam. Yan Bingjun interrompeu as palavras de Zhao Jianyu. Yan Luoshui estava ao lado ajudando. Isso mesmo. Agora está na moda fazer exercícios em casa. Assistir a vídeos curtos e se exercitar com um treinador. As pessoas que vão à academia estão claramente diminuindo. Dito isso, Yan Luoshui mostrou um pouco de amor na frente de todos. Ela abraçou o braço de Sual e apoiou a cabeça em seu ombro. Querido, você é incrível. Com um olhar, já percebi que esse projeto tem problemas e não pode ser investido. Zhao Jianyu viu a mulher que ele desejava há muito tempo demonstrar amor com outro homem. Ele estava tão furioso que rangia os dentes. Não ganhou dinheiro e ainda teve a mulher roubada por outro. Ficou sem dinheiro e sem amor. Droga! Se hoje eu não acabar com seu espírito ousado, eu não vou conseguir nem levantar a cabeça depois. Zhao Gênio reprimia a raiva, sorrindo de forma forçada enquanto olhava para Sual. Realmente é fácil falar quando não se está na situação. Dizer que o setor de fitness não é promissor. Então me diga, qual setor é promissor? Assim que essa frase foi dita, todos na sala sabiam que era uma armadilha. É bem óbvio. Zhao Jianyu está se vingando de Sual. Não importa o que Sual vai dizer sobre quais setores são promissores ou qual indústria será popular no futuro. Zhao Jianyu certamente irá contra. Afinal, ninguém sabe qual setor será lucrativo no futuro. Zhao Jianyu, mesmo se opuser, tem confiança. Zhao Jianyu estava pensando assim em seu coração. Não importa o que você diga. Eu vou discordar da sua opinião e debater com você até o fim. Você fala errado, eu rio de você. Você fala certo, eu me oponho a você. De qualquer forma, eu sempre vou ganhar. Yan Luoshui percebeu as intenções de Zhao Jianyu. Ela apertou discretamente o braço de Sual, sinalizando para Sual não agir impulsivamente. Porque ela sabe que Sual não entende nada de investimentos e finanças. Antes, no WeChat, Yan Luoshui disse que ela se dedica principalmente a investimentos. Sual, para encontrar um assunto em comum, falou sobre alguns temas relacionados a investimentos de forma confusa, e naquele momento Yan Luoshui entendeu. Este universitário só sabe se gabar. A questão de ter acabado de derrubar o projeto do grupo Aoda foi pura sorte, um palpite acertado por acaso. Embora Yan Luoshui não goste do hábito de Sual de se gabar, mas ela não quer que Sual seja ridicularizado por Zhao Jianyu agora. Então, ela discretamente fez um gesto para indicar a Sual que não respondesse. Quanto menos se fala, menos erros se cometem. E então, neste momento, o pai de Yan Luoshui, Yan Bingjun, falou: Xiao Su, já que o pequeno Zhao está confuso, então, você, como observador,
diga o que pensa sobre as futuras oportunidades. Eu também quero ouvir a opinião de vocês, jovens. O tio está absolutamente certo. Agora eu realmente quero ouvir a opinião do irmão Su. Por favor, me dê uma orientação. Zhao Jianyu provocativamente fez um gesto para Sual. Por favor. Yan Luoshui imediatamente ficou nervosa. Ela olhou para Yan Bingjun. Ai, pai. O curso que Sual fez não tem nada a ver com investimentos. Além disso, quem pode prever com certeza as tendências futuras? Nossa família está no ramo de investimentos há várias décadas. E não temos certeza de que podemos prever a próxima tendência. E nem vou mencionar o Sual, que é um estudante universitário que ainda não se formou. Zhao Jianyu viu que Yan Luoshui estava tentando ajudar Sual. Ele não desistiu. Su, irmão mais novo, falou de forma bem profissional ao analisar que nosso projeto Aoda não estava indo bem. Não parece que ele não entende de investimentos. Eu só quero ouvir a opinião do irmão Su sobre a economia futura e aprender mais. Evitar que projetos ultrapassados como academias apareçam novamente. Pavilhão do Demônio Celestial. Yan Bingjun também assentiu com a cabeça. Xiao Su, você não deve se sentir tão pressionado. Você é mais experiente na área de antiguidades e brinquedos. Justamente, eu também quero ver como você julga a próxima tendência. Pai, você não precisa dificultar para Sual. Se prever a próxima onda fosse tão fácil. Agora todo mundo pode investir. Yan Luoshui continuou a ajudar Sual a sair da situação. Porque ela sabia. Sual realmente não conseguiu se conter e falou como se estivesse conversando no WeChat. Zhao Jianyu com certeza zombaria de Sual. Ela definitivamente não quer que o plano de Zhao Jianyu tenha sucesso. Mas Yan Bingjun parecia querer aproveitar a oportunidade atual para entender melhor Sual. Olha o que você está dizendo, garoto. Como eu poderia estar pressionando o Xiao Su? Só estamos conversando. Você está pensando demais. Pai. Mas o quê? A expressão de Yan Bingjun estava um pouco desapontada. Yan Luoshui não se atreveu a dizer mais nada. Ela segurou o braço de Sual com mais força. Isso significava que Sual não deveria continuar a conversa. No final, Sual colocou a mão sobre a de Yan Luoshui e deu um leve tapinha. Isso parecia querer tranquilizá-la. Em seguida, Sual olhou para cima na direção de Yan Bingjun. O tio está certo. É só uma conversa. Acontece que Sual estava um pouco envergonhado. Eu prevejo que haverá muitos setores lucrativos no futuro. Não sei qual o tio gostaria de ouvir. Assim que essas palavras foram ditas, todos ficaram confusos. Pensavam que Sual não conseguiria falar sobre um único setor. No entanto, ele tinha tantos setores para falar que não sabia por onde começar. Zhao Jianyu riu de raiva. Ele mal pode esperar que Sual diga algumas declarações engraçadas, para que ele possa zombar fortemente. Parece que Xiao Su tem um profundo conhecimento sobre o desenvolvimento da economia futura. Então, por favor, fale à vontade. Estamos todos ouvidos. Yan Bingjun disse rindo. Então eu vou falar de forma simples. Sual, antes de vir para a casa dos Yan, obteve o olho do lucro. Ele já enxergou os setores de dividendos futuros, os tipos que podem gerar retornos enormes. Na verdade, a partir deste ano, as tendências para os próximos anos já estão muito claras. Vou mencionar algumas direções gerais. Não entrarei em detalhes específicos. Afinal, é só uma conversa. Não estamos aqui para fazer projetos ou captar investimentos. Primeiro, economia da ansiedade social. Os jovens de hoje em dia estão mais relutantes em socializar e interagir com estranhos. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com serviços privados. Por exemplo, criar restaurantes e hotéis self-service sem atendentes para essa situação. Espera aí. O segundo, economia da solteirice. Atualmente, nosso país tem 300 milhões de pessoas solteiras. 100 milhões de pessoas que vivem sozinhas. Esses números continuam a subir. Essas pessoas estão ocupadas com o trabalho e não têm tempo para namorar. Para eles, oferecer um serviço de pacote individual sofisticado e serviços de entretenimento para solteiros. É acompanhamento presencial para jogos, consultas e refeições, com foco em oferecer valor emocional e serviços espirituais. De acordo com o tamanho da cidade de Binhai, o faturamento diário pode chegar a cerca de 50 mil. Depois disso, margem de lucro bruta de 40 a 60%. O terceiro, economia de alívio do estresse. À medida que Sual analisa de forma metódica as futuras oportunidades econômicas, todos na sala ficaram em silêncio. Até Zhao Jianyu, que estava pronto para discordar, ficou mudo. Por quê? Inesperadamente, não consegui encontrar nenhuma razão para refutar Sual. A análise momentânea da outra parte foi muito convincente. Yan Bingjun também ficou muito surpreso. A visão comercial avançada de Sual é algo que até mesmo este investidor experiente não possui. Neste momento, ele não só vê esse jovem que ainda não se formou na universidade com novos olhos,
Ele até mesmo desenvolveu um grande interesse de investimento nas várias propostas apresentadas por Sual, o restaurante para solteiros que você acabou de mencionar. Tem uma ideia concreta de como monetizar isso? Yan Bingjun perguntou. Sim, tio. Sual respondeu. De acordo com o que você acabou de dizer, margem bruta de 40% a 60%. Qual é o orçamento necessário para isso? Yan Bingjun perguntou. Se considerarmos o poder de consumo da cidade costeira, um orçamento de 500 mil é suficiente. Sual estava muito confiante em seu tom. Suponha que eu agora invista 500 mil em você. Então, como você vai implementar os detalhes específicos de todo o projeto? Yan Bingjun continuou perguntando. Bem, isso. Falando nisso, Sual sorriu de forma significativa. Os detalhes específicos envolvem segredos comerciais. É inconveniente falar na presença de estranhos. Pessoa de fora. Yan Bingjun entendeu o que Sual queria dizer. Ele fez um gesto com os olhos para a babá ao lado. A babá, percebendo a situação, saiu da sala. Na sala de estar, restavam apenas Yan Bingjun, Zhang Shuhua, Yan Luoshui, Sual e Zhao Jianyu. Mas Sual ainda não se pronunciou. Ele tomou um gole de chá com uma expressão calma. Ao ver que Sual ainda não pretendia falar Yan Bingjun, ele desviou o olhar para Zhao Jianyu. Xiao Zhao, eu acho que já está ficando tarde. Você não tem mais nada para fazer? Zhao Jianyu ainda está confuso. Ao ouvir que Yan Bingjun estava dando a ordem de saída, ele rapidamente se levantou. Ah, certo. Então o quê? Tios e tias. Eu não vou mais incomodá-los. Da próxima vez. Velho Zhan. Despachar os convidados. Yan Bingjun gritou do lado de fora, um pouco impaciente. Velho Zhan é o mordomo e motorista de Yan Bingjun há muitos anos. Zhao Jianyu estava no meio de uma frase quando foi interrompido. Templo do céu. Velho Zhan entrou rapidamente e o convidou a sair. Senhor Zhao. Bem-vindo a voltar à casa do Jian na próxima vez. Embora estivesse relutante em mil maneiras, Zhao Jianyu não tinha escolha a não ser ir. Ele saiu da casa do Jian segurando a caixa de sândalo. Velho Zhan virou a mão. Bang! Com um barulho, fechou a porta. Zhao Jianyu ficou parado do lado de fora. Ele ainda não tinha se recuperado do que aconteceu. O tríplice vaso que ele deu foi exposto por Sual como um produto barato de Yivu. O projeto de 50 milhões do grupo Aoda foi arruinado por Sual. Ele queria aproveitar a previsão da próxima oportunidade para recuperar o jogo. No final, Sual conseguiu um investimento de 5 milhões de Yan Bingjun. Zhao Jianyu estava tão irritado que seu corpo tremia. Ele olhou para a caixa de madeira de sândalo em suas mãos. Quanto mais pensava, mais frustrado ficava. Ele levantou a mão e jogou o Jin de Jade no chão. Vou me danar com você, Xianjian. Zhao Jianyu voltou para dentro do carro. Ele pegou o celular e fez uma ligação. Depois de xingar algumas coisas, ele deu instruções a outra pessoa. Estudante do primeiro ano da Universidade Binhai. O homem se chama Sual. O que ele estuda? Um curso de aquicultura? Encontre algumas pessoas ágeis. Quebrem as pernas desse garoto para mim. Ah, sim. Lembre-se de tirar fotos e gravar vídeos. Faça com que ele se ajoelhe e bata a cabeça. Eu quero que todos na escola dele vejam. Depois de organizar, Zhao Jianyu saiu de Chenhai Shanshin dirigindo um Maybach. Depois que Zhao Jianyu saiu, Sual e Yan Bingjun conversaram a tarde toda. Yan Bingjun ficou impressionado com a visão comercial de Sual. Ele mal podia acreditar que isso era a maturidade e experiência que um jovem de 20 anos deveria ter. Aquele sobre as indústrias promissoras do futuro e as flutuações da economia global. Sual analisou de forma clara e convincente. Seu nível de especialização em investimentos não fica atrás dos talentos financeiros de alto nível da sua própria Yan Capital. Yan Bingjun até achou que a capacidade de Sual era muito superior à deles. No final, Yan Bingjun decidiu investir 500 mil no projeto de restaurante para solteiros planejado por Sual. É para encorajá-lo a empreender. E o segundo é como um presente de boas-vindas. Yan Bingjun expressou sua satisfação com Sual dessa forma. Zhang Shuhua e Yan Bingjun pensam da mesma forma. Na verdade, os dois se interessaram à primeira vista por Sual, esse jovem bonito. Embora os níveis de escolaridade e as condições não sejam compatíveis, mas as ações subsequentes de Sual foram muito impressionantes. No início, ela achava que sua filha poderia estar apenas trazendo qualquer rapaz para enganar. Mas após várias surpresas inesperadas de Sual, o casal mais velho dissipou suas dúvidas. Eles estavam absolutamente convencidos de que sua filha e Sual estavam namorando. Durante esse tempo, Zhang Shuhua ainda elogiou secretamente o bom gosto da filha ao escolher um namorado. Depois de discutir sobre investimentos, Yan Bingjun fez de tudo para convencer Sual a ficar para jantar em casa. Mas Sual escapuliu, alegando que tinha que ir para a aula noturna. Os estudos são prioridade. Yan Bingjun também não podia insistir mais. Então, ele teve que pedir a Yan Luoshui para levar Sual de volta à escola.
Na verdade, Sual não estava pensando em ir à aula noturna. Ele estava pensando nas histórias impressionantes que seu pai contou. Começando à tarde, o celular de Sual não parou de vibrar, depois de receber dezenas de mulher rica. Após o pedido de amizade deles, suas mensagens no WeChat não pararam. Infelizmente, ele passou a tarde toda conversando com Yan Bingjun sobre investimentos, e não teve tempo de olhar as mensagens. Quando Sual saiu da casa dos Yan, ele percebeu que o celular já tinha descarregado e desligado. Ele se lembrou de que, ao voltar para a escola, estava pensando em mandar mensagem logo para a pessoa no WeChat. Admitir as histórias impressionantes que seu pai contou e fazer essas histórias se tornarem realidade. No caminho de volta para a escola, Sual estava sentado no banco do passageiro. Ele usou o cabo de dados que Yan Luoshui tinha no carro para carregar o celular por um tempo. Yan Luoshui estava segurando o volante. Sua cabeça estava uma confusão. Ela estava com sentimentos muito complexos agora. O plano dela para hoje era levar Sual para irritar seus pais. No final, ela nunca imaginou isso. Seus pais não só não ficaram irritados com Sual, como ficaram extremamente satisfeitos com ele. O garoto bonito ao seu lado não só deixou os gênios sem palavras, como também conseguiu um investimento anjo de 5 milhões do pai dela. Tudo parecia simplesmente um sonho. Embora a trama não tenha seguido o que ela planejou, o objetivo que ele queria foi alcançado. Os pais não a apressam mais para casar e não arranjarão mais encontros com aqueles filhos de famílias ricas, porque seus pais agora reconhecem muito bem Sual. Yan Luoshui dirigia enquanto furtivamente olhava para o bonito garoto ao seu lado. Não posso deixar de dizer, a aparência de Sual realmente é o tipo que ela gosta. E além disso, sua personalidade é muito extrovertida. Ele também é muito engraçado. Na verdade, você não estava se gabando para mim. Yan Luoshui percebeu isso tardiamente. Que conversa fiada. Sual perguntou. Foi você quem me disse. Antes, no WeChat, você me disse que conseguia identificar de imediato se uma antiguidade era verdadeira ou falsa, e que podia prever quais setores dariam dinheiro no futuro. Eu pensei que você estava se gabando. Não esperava que você fosse realmente tão incrível. Yan Luoshui não pôde deixar de admirar. Sual percebeu de repente e disse. Você está falando da coisa de hoje, certo? Sim, sim. Isso mesmo. Se gabar é tão sem graça. O que eu te disse no WeChat é tudo verdade. Sual riu. Sim. Agora eu acredito. Depois de dizer isso, o tom de Yan Luoshui se tornou extremamente sincero. Você é uma boa pessoa. Como você ainda está me dando um cartão de bom samaritano? Sual riu. Não, não. Não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer, obrigado pela coisa de hoje. Yan Luoshui estava com uma expressão de gratidão. Sou eu quem deveria te agradecer. Sual disse com um significado profundo. Por que me agradecer? Yan Luoshui perguntou, confusa. Obrigado por me dar a oportunidade de enganar seu pai. Enganar o velho em 5 milhões, hein? Sual brincou. Yan Luoshui, ao ouvir, respondeu com indiferença. Isso é fácil. Justo agora meu pai está economizando para mim. Caso contrário, eu teria que tirar do meu próprio bolso. Yan Luoshui fez um gesto de dinheiro pequeno. Poxa, você originalmente planejava gastar 5 milhões para me contratar como seu namorado. Sual fingiu surpresa. Na verdade, não. Eu originalmente planejava gastar algumas dezenas de mil. Agora meu pai está investindo 5 milhões em você. Então, durante o próximo ano, você vai fingir ser meu namorado. Yan Luoshui sorriu. Que coisa! Isso mesmo, o pacote anual. Hehe. Vendo que Sual não respondeu, Yan Luoshui acrescentou. Durante o tempo em que você fingir ser meu namorado, você pode namorar na escola como quiser. Eu definitivamente não vou interferir na sua vida amorosa. Nos bastidores, você pode me chamar de irmã. Quando você conhecer meus pais, me chame de Yan Yan. Ou um apelido mais íntimo. O mais importante é, sempre que eu preciso de você, você tem que estar ao meu lado. Como hoje, quando você vai à minha casa conhecer meus pais. Meus pais estão muito satisfeitos com você. Tenho medo que eles te chamem para jantar de vez em quando. Se você não aparecer, vai ser muito estranho. Sual entendeu a preocupação de Yan Luoshui. Ele também concordou com o que ela disse. Além disso, Yan Bingjun investiu 5 milhões nele. A partir de agora, seja por causa dele e de Yan Luoshui, do relacionamento amoroso, ou da relação de negócios, ele não pode evitar de ter um contato próximo com a família Yan, aceitar o dinheiro dos outros, e ajudar a resolver problemas para eles. Essa é a lógica mais simples. Além do mais, esse primeiro dinheiro foi dado por essa pequena ricaça. Sual, é claro, concordou com o pedido de Yan Luoshui. Enquanto os dois conversavam, o carro chegou à entrada da Universidade Binhai. Chegamos. Te vejo mais tarde, tá? Depois de se despedirem, Sual e Yan Luoshui se prepararam para descer do carro. Antes de sair do carro,
Yan Luoshui puxou Sual de repente. Espera aí. Vamos fazer coisas que casais costumam fazer. Coisas que casais fazem? Estremecendo. O que essa pequena rica quer? Fazer uma encenação de verdade? Antes que Sual pudesse reagir, Yan Luoshui lentamente se aproximou. Aquela fragrância agradável ficou cada vez mais intensa. Olhando para essa beleza se aproximando, Sual estava com o coração agitado. Quem consegue aguentar isso? O rosto pequeno e lindo de Yan Luoshui se aproximava cada vez mais. Sual decidiu ajudar os outros com prazer. As cabeças dos dois foram se aproximando lentamente. No segundo seguinte, clique. Yan Luoshui levantou o celular e tirou uma selfie muito doce de Sual e dela. Era como uma foto de casais se aconchegando, cheia de amor. Tudo bem. Yan Luoshui voltou para o assento. Abriu o WeChat e começou a editar o texto. Sual ficou sem palavras. Então, essa irmã quer tirar fotos para postar no. Você está usando isso para testar os líderes? Em breve. Yan Luoshui postou a foto íntima dos dois no círculo de amigos. A legenda é: levando meu Sr. Su para conhecer os pais. Para o resto da vida. Por favor, me ensine muito. Depois de fazer tudo isso, Sual abriu a porta do carro e se preparou para sair. Agora, neste horário, é o horário de pico em que os alunos voltam para a escola à noite. O Cullinan rosa se destaca ainda mais na escuridão da noite. Os alunos que passavam olhavam para esse carro de luxo. Sual desceu do carro. Ele acenou para Yan Luoshui e o Cullinan rosa se afastou lentamente. Nesse momento, coincidentemente, An Ig passou por ali. Ele correu animadamente em direção a Sual. Velho Su. Sual ainda não viu a pessoa, mas só de ouvir aquela voz rouca já sabia que era Zhang Yang. Zhang Yang correu até Sual. Uma expressão de ranger os dentes ao saber que o irmão conseguiu comprar um Land Rover. Velho Su. Você escondeu muito bem, caramba. O que eu escondi? Uma rica. Ué. Quando você começou a sair com uma rica tão poderosa? Zhang Yang ficou segurando a onda a tarde toda. Finalmente teve a chance de perguntar. Eu não sou sua rica, seu idiota. Não fique falando besteira. Sual respondeu de volta. Para de atuar. Com isso, você economizou 20 anos de luta. Zhang Yang estava cheio de inveja e ciúmes. Você está pensando demais. Ela é apenas uma irmã que conheci online. Nossa relação é muito pura. Sual disse com seriedade. Pura, minha mãe. Na hora do almoço, ela já te chamava de querido. Essa relação ainda é pura? Zhang Yang fez uma careta. Até o atendimento ao cliente da Pinduoduo me chama de querido. O que há de tão surpreendente nisso? Sual não se importou. E aquele hot pot apimentado, como você explica? Você a levou para comer hot pot apimentado, caramba! Zhang Yang disse animadamente. O que há de errado em comer malatan? Não finja que não sabe. Malatan a 6 yuan a tigela. 13 vezes. Sai, sai, sai. Quem tem o coração sujo vê tudo como sujo. Os dois conversavam enquanto caminhavam para a escola. No final, Zhang Yang ainda não acredita que Sual e Yan Luoshui não tenham nada acontecendo. Continua enrolando. Sual estava irritado com os murmúrios. Ele apenas mencionou que planejava iniciar um negócio, conseguiu um investimento, e o investidor é o pai de Yan Luoshui. Por isso Yan Luoshui veio à escola buscá-lo. Zhang Yang ouviu que Sual conseguiu captar 5 milhões para investimento em seu empreendimento. Isso é mais mágico do que Sual se envolver com uma rica. Vendo que Sual se recusava a admitir qualquer relação com Yan Luoshui, Zhang Yang mudou o assunto para as garotas estudantes internacionais. Velho Su, você realmente merece isso. Enquanto estava no carro da rica, também tomava banho com as garotas estudantes internacionais. Você já pensou nos sentimentos de nós, os solteiros? Zhang Yang intencionalmente mordeu as bochechas. Quando, diabos, eu tomei banho com uma garota estudante estrangeira? Sual ficou tão irritado que começou a rir. Para de atuar. Eu vi todo o histórico de mensagens e você ainda diz que não. Vem, vem, vem. Veja você mesmo. Sual acabou de ligar o celular. Ele mostrou a si mesmo e... Camille. Levantou o histórico de mensagens para Zhang Yang. Zhang Yang ficou constrangido depois de ler. Caramba! Então, na verdade, nada aconteceu entre vocês dois. Eu que me enganei. Os dois conversavam enquanto entravam no dormitório masculino. No entanto, eles não perceberam que havia duas garotas não muito longe atrás deles, seguindo-os discretamente. Essas duas garotas eram Zantong e Unana, as assistentes de Yao Jingjing. Justo agora, depois que Sual desceu do dormitório do sul. Coincidentemente, Zantong e Unana estavam voltando de um jantar do lado de fora. Depois que Zhang Yang apareceu, Zantong e Unana seguiram atrás e ouviram as duas conversando. Embora tenham ouvido apenas um resumo do conteúdo, mas elas anotaram todas as informações importantes. Na verdade, Sual e aquela ricaça que dirige um Cullinan são irmãos. A estudante estrangeira com quem ele tomou banho também era apenas uma amiga online.
Ou seja, Sual ainda está solteiro. Depois que Zantong e Wu Nanan voltaram para o dormitório, elas contaram todas essas informações para Yao Jingjin. Depois do almoço, ao voltar, Yao Jingjin estava se sentindo muito mal. Ela também não sabia o que estava acontecendo com ela. Talvez fosse por causa de si mesma, por ser excessivamente sentimental. Ser humilhada publicamente por Sual era muito vergonhoso. Agora, depois de ouvir o que Zantong e Wu Nanan disseram, ela de repente se sentiu melhor. Sual não é namorado daquela mulher que dirige um carro de luxo. A estudante estrangeira também era apenas uma amiga online. Como esperado. Como uma mulher que pode dirigir um carro assim estaria com ele? E que tal aquelas garotas intercambistas? Com certeza só estão conversando online. Eu acho que o Sual quer que você mude de ideia sobre ele dessa forma. Zantong disse. Isso mesmo, ele com certeza acha que isso vai te deixar com ciúmes. Ele quer que você sinta uma crise, então concorde em ficar com ele. O Nanan concordou dizendo. Esse tipo de garoto é realmente imaturo. Eu acho que seria melhor você esclarecer isso para ele. Eu também acho que você deveria falar com ele. Não deixe que ele faça mais coisas tão imaturas. É quase como um palhaço. E Yao Jingjin achou que o que os dois disseram fazia um pouco de sentido. Se não esclarecer as coisas, vai parecer que ela se importa muito. Ela não quer que o outro entenda errado e pense que ela está com ciúmes ou desequilibrada. Pensando nessas coisas, Yao Jingjin pegou o celular e se preparou para enviar uma mensagem para Sual para esclarecer. Ela queria que Sual não perdesse mais tempo à toa, pois ela não ficaria com ele. Ficou digitando na tela por mais de meia hora. Yao Jingjin escreveu um pequeno texto sobre seus pensamentos internos. A ideia principal é fazer Sual perceber a realidade e não ficar mais obcecado por ela. Ela gosta de homens maduros. Não gosta de homens imaturos como Sual. Para fazer Sual desistir, Yao Jingjin falou de forma intencionalmente desagradável. Depois de terminar o pequeno texto, clicou no botão de enviar. A tela exibiu um chamativo ponto de exclamação vermelho. A outra parte ativou a verificação de amizade. Você ainda não é amigo da outra pessoa. Por favor, envie primeiro um pedido de verificação de amizade. Yao Jingjin franziu a testa. Me exclua. Vendo Yao Jingjin olhando fixamente para a tela, atordoada, Zantong e Wu Nanan perguntaram ao lado. Você já enviou? Como o Sual respondeu. Eu acho que ele deve ter ficado covarde. Agora ele está digitando freneticamente se desculpando com Jingjin. TSC. Que utilidade tem um pedido de desculpas? Onde você estava antes? Se ele não fosse tão exibido, pelo menos nós, a Jingjin, deveríamos dar a ele um pouco de consideração. Deixa eu te contar, Jingjin. Você não pode ser fraca. Não importa o quanto ele te implore, não o perdoe. Esse tipo de garoto é só um idiota. Exato. Para lidar com esse tipo de garoto, você deve xingá-lo. Se você não conseguir, nós duas xingamos ele por você. Antes que Jingjin pudesse reagir, as duas se aproximaram para dar dicas. No final, elas viram na tela do celular que Yao Jingjin foi bloqueada por Sual. Ah, não! Zantong e Wu Nanan ficaram em silêncio. Isso ficou constrangedor. Ele não apenas não pediu desculpas. Como se não bastasse, bloqueou a grande beleza da escola. Se não tivesse ninguém por perto, Jingjin já teria batido o pé de raiva. Não há o que fazer. Ela precisa manter sua imagem de beleza da escola. Hehe. Na verdade, eu já queria bloqueá-lo há muito tempo. Ele me persegue todos os dias, já está me irritando demais. Pelo menos ele tem um pouco de autoconsciência. Yao Jingjin sorriu, tentando parecer calma. Ao lado, Zantong e Wu Nanan rapidamente concordaram. Eu acho que ele sabe que não vai conseguir te conquistar. Finalmente ele decidiu desistir por conta própria. Parabéns, Jingjin. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Jingjin, você não precisa mais ser importunada por ele. Esse tipo de garoto mesquinho não vai longe na vida. Dormitório masculino. Quarto 320. Sual e Zhang Yang voltaram para o dormitório. Ele rapidamente conectou o celular ao cabo de dados. Ele só conseguiu carregar um pouquinho na carro de Yan Luoshui. Assim que ele conectou o cabo de dados, o celular começou a vibrar incessantemente. Ele pegou e olhou. Era uma chamada de vídeo do pai. Durante o dia, quando Yan Luoshui veio encontrá-lo após o namoro online, ele não conseguiu entrar em contato com o pai de jeito nenhum. Depois, a mãe disse que ele foi beber com os amigos de guerra. Então ele ficou bebendo até agora. Sual atendeu a chamada de vídeo. O rosto do pai não apareceu na tela, mas sim um homem de meia-idade bêbado. Este homem se chama Wang Liango. Ele é o camarada do pai do Sual. Ele costuma visitar a casa do Sual. As duas famílias têm um bom relacionamento. Boa noite, tio Wang. Sual acena para a câmera. Oi, pequeno Su. Wang Liango fala com um pouco de dificuldade. Parece que ele bebeu bastante. Tio Wang. Ah. Para onde meu pai foi? Por que só você está aqui? Sual perguntou. O pai está aqui.
Wang Liangbo ajustou a câmera. O pai do Sual estava ao lado, com os olhos bêbados, apoiando a cabeça com a mão. Seu corpo balançava de um lado para o outro. Ai, meu Deus! Tio Wang, você pode ser mais gentil com o meu pai? Eu sou o pequeno bêbado, ele é o velho bêbado. Nós dois, avô e neto, somos do tipo que uma garrafa de cerveja já nos deixa tontos. Sual se autozombou. Haha, seu pai estava se exibindo para mim há pouco. Dizer que sua resistência a álcool é muito melhor que a dele. Não importa quanto beba, não fica bêbado. Inicialmente, Sual planejava apenas enrolar o Wang Liangbo, mas ao ouvir o próprio pai se gabando para os outros lá fora, embora não soubesse se isso poderia ser verdade, mas ele tinha que admitir. Meu pai não está se gabando. O que ele disse é verdade. Eu realmente não fico bêbado, não importa quanto eu beba. Sual sorriu e disse. O que seu pai se gabou se tornou verdade. Parabéns, anfitrião. Você ganhou a habilidade de 1000 copos sem ficar bêbado. Caramba! Realmente funciona. Então, as bragens de seu pai não se limitavam apenas a fingir que ele estava paquerando garotas. Mas, essa habilidade parece não ter muita utilidade. Não ficar bêbado só significa que ele não vai perder em competições de bebida. Mas ele normalmente não compete em beber com os outros. Não, chega de falar. Sua tia me ligou. Vou pagar a conta e levar seu pai para casa. Sem esperar que Sual dissesse mais alguma coisa, a videochamada foi encerrada. O caso de Wang Liangbo deu a Sual uma ideia. Espera. Não é que diga. Olho espiritual guardião, olho de benefício escarlate, essas coisas são muito conservadoras. Pensando nisso, Sual teve uma ideia ousada. Ele decidiu agir pessoalmente e ensinar seu pai a se gabar do próprio filho. O que são 1000 taças sem embriaguez, olho espiritual de avaliação de tesouros, óleo do dividendo, tudo isso é conservador. Ele queria que seu pai se soltasse e se gabasse sem parar. Primeiro, se gabar de ser imortal e depois ver. O sistema percebeu o pensamento de Sual. Um aviso sonoro soou. O anfitrião não pode induzir ou sugerir que seu pai se gabe. Somente se o pai do anfitrião se gabar de coração será eficaz. O usuário principal utiliza qualquer meio para fazer seu pai se vangloriar passivamente, ou insinua e induz outros a repetirem as histórias que seu pai contou. Seu pai vai explodir junto com você no mesmo lugar. Só há um pai. Espero que o anfitrião valorize e cuide. Tudo bem. Parece que essa estratégia não vai funcionar. Só pode ser que seu pai tenha que se gabar para os outros. Ele só poderá fazer isso depois de admitir passivamente. Ensinar o pai a se gabar não vai funcionar. Então vamos começar com as bragens que o pai já fez. Hoje, perdi algum tempo na casa da Yan Luoshui. A seguir, ele precisa lidar com mulheres ricas. Mensagens não lidas delas. À tarde, o celular desligou automaticamente por falta de bateria, o que resultou em centenas de mensagens não lidas no WeChat. Cada mensagem representa uma bragem que seu pai fez. Sual, cheio de expectativa, deu uma olhada nas mensagens não lidas. As coisas parecem não estar tão fáceis quanto ele imaginava. Ele imaginava que essas mulheres ricas, assim como as garotas estudantes estrangeiras e Yan Luoshui, já chegam confirmando as bravatas que o pai contou. Por exemplo, seu nível de francês é realmente C2? Por exemplo, você realmente consegue ver a autenticidade de antiguidades à primeira vista? No final, a maioria, mulheres ricas. As mensagens que chegaram eram apenas conversas casuais com ele. Não mencionaram nada além disso. Pode ser que a habilidade do papai em se gabar seja muito alta. O que levou a isso? Mulheres ricas. Não tiveram nenhuma dúvida. Além disso, o pai de Sual disse, mulheres ricas, que ele trocou de número. Depois que elas adicionaram o suposto novo número do WeChat, não havia necessidade de mencionar as conversas anteriores. Depois de trocar o número do WeChat com você, contar para os amigos, e os amigos adicionarem seu contato, é necessário ter uma conversa forçada sobre o que vocês conversaram antes. Isso é um princípio. Não mencionar as bragens anteriores. Sual não consegue transformar as bragens em realidade. Ele ainda não pode perguntar ativamente. Perguntar é como explodir junto com seu pai. A abordagem mais segura no momento é manter essas dezenas de mulheres ricas. É inevitável dizer que, conversando um pouco, já se chegou ao ponto de revirar as antigas histórias de bravata do pai. A técnica da enrolação está em ação. Sual começou a responder uma por uma. Mulher rica. Mensagens não lidas que foram enviadas. Nesse momento, uma mulher com ondas castanhas, usando óculos de sol e um biquíni vermelho, piscava incessantemente. Pela foto do perfil, a pele dessa mulher é tão branca que ofusca. Um corpo típico de ocidental, exageradamente voluptuosa. O nome dela no WeChat é Pêssego ao Vapor. Sual abriu a caixa de diálogo dela. O que apareceu foi uma selfie. Na foto, havia um par de pernas longas, nem magras nem gordas, com um aspecto muito atraente.
Essas pernas estavam sobre a cama. O fundo da foto parecia ser um hotel. Em seguida, 3 mensagens de texto foram enviadas. Pêssego ao vapor. Eu já reservei o quarto. No Hilton, bem perto da sua escola. Número do quarto 1302. Pêssego em calda a vapor. Eu já terminei de tomar o remédio. Eu também trouxe o relatório do exame médico. Pêssego em calda a vapor. Você vem logo. Aquele inútil da minha casa já está deitado no chão esperando para beber. 3 frases curtas fizeram o CPU do Sual fumegar. Que palavras são essas tão ferozes? A quantidade de informação é demais. Pêssego em calda a vapor. Depois de adicioná-lo, ele não disse nada e simplesmente jogou isso aqui. O histórico de conversas anteriores está com o pai dele. Sual não sabe como seu pai realmente conversou com essa mulher. E qual é a situação do remédio e do relatório do exame. E mais. A última frase. Aquele inútil da minha casa já está deitado no chão esperando para beber. Que diabos é isso? Essa mulher tem uma tartaruga. O que ela vai beber? Beber água. É razoável que a tartaruga beba água, porque essa coisa vive na água. Mas ele nunca viu uma tartaruga deitada de costas bebendo água no chão. A menos que seja um dia de chuva, quando a água cai de um lugar alto, é possível deitar e beber água. Mas, isso não é perigoso? Em breve, Sual rapidamente percebeu que a tartaruga que a mulher mencionou não era uma tartaruga comum. Sual queria perguntar ao pai sobre isso. Pêssego em calda. O que está acontecendo? Mas o pai já estava bêbado. Ele agora só pode contar consigo mesmo. Para não alarmar a cobra no mato, Sual decidiu fazer uma manobra. Não posso sair esta noite. Vamos deixar para outro dia. Depois que a mensagem foi enviada, a outra parte realmente ficou ansiosa. Pêssego em calda. Eu já terminei de tomar os remédios e você me diz isso. Como você pode ser assim? Aquilo era um remédio importado, muito caro. Pêssego em calda. Você me prometeu que poderia marcar a qualquer momento. Agora que eu já reservei o quarto, você diz para deixar para outro dia. Você ainda é humano? Sual rapidamente aproveitou a oportunidade para fazer perguntas. Sual, quando foi que eu disse que poderia marcar a qualquer momento? Pêssego em calda a vapor. Histórico de bate-papo. Pêssego em calda a vapor. Venha. Olhe bem. Veja se você realmente disse isso. A outra parte enviou um longo registro de conversa. Aquilo era o que o pai dele havia conversado anteriormente com a outra parte. Depois de ler o conteúdo da conversa dos dois, Sual ficou completamente abalado. Como dizer? Ele e essa mulher estavam conversando sobre assuntos diferentes, mas de forma mágica acabaram na mesma sintonia. Primeiro, essa mulher quer encontrar um especialista em fazer profiteroles. O pai de Sual não entendeu a mensagem subjacente da mulher. Ele achou que o que a outra parte estava falando era aquele tipo de profiterole vendido em confeitarias. Ela quer encontrar um namorado que saiba fazer profiteroles, para encontrar um assunto em comum. O pai de Sual disse que ele é super bom em fazer profiteroles. A mulher insinuou novamente que o especialista em fazer profiteroles que ela procura. Os profiteroles que ele faz não podem ser como aqueles que estão à venda, que são sempre insuficientes, devem ser sempre bem recheados. O pai do Sual imediatamente começou a se gabar. Dizia que os seus profiteroles com certeza não seriam como aqueles das lojas que não colocam creme. Ele faz profiteroles colocando muito creme, focando na quantidade. Essa mulher disse que a razão pela qual ela tinha essa necessidade é porque o seu tartaruga de Jade em casa adora comer profiteroles. Ela estava apenas querendo satisfazer a tartaruga. O pai do Sual ficou intrigado na hora. Ele também já teve tartarugas. Ele sabia que tartarugas comem peixinhos, camarões, insetos e essas coisas. Tartarugas que gostam de profiteroles. Era a primeira vez que ele ouvia isso. Só posso dizer que essa tartaruga é bem exigente. A partir disso, também dá para ver que essa mulher tem uma condição familiar muito acima da média. Profiteroles são tão caros. As pessoas nem se atrevem a comer. Quem em uma família comum pode se dar ao luxo de alimentar tartarugas com profiteroles? É realmente um luxo. Essa mulher perguntou ao pai de Sual se ele poderia fazer Carolina para o jabuti dela comer. O pai do Sual achou que não era nada demais, então concordou. O pai do Sual também discutiu cuidadosamente com a mulher. Ele disse que se o jabuti dela gostasse de profiteroles, provavelmente ele gostava de creme. Porque o principal ingrediente do profiterole é o creme. Se for assim, não há necessidade de se esforçar tanto para fazer profiteroles. Basta ir ao supermercado comprar creme e alimentar o jabuti. No entanto, a mulher explicou que o gosto do jabuti dela era muito único. Se apenas der creme, ele não come. Primeiro coloca o creme dentro do profiterole, e então ele suga o creme de dentro do profiterole. Ao ouvir isso, o pai do Sual novamente reclamou mentalmente. O jeito que esse jabuti come é bem exigente. Comer o creme comprado no supermercado puro ou dentro do profiterole. Não é tudo a mesma nata? Será que o sabor vai ser diferente? O pai de Sual estava cansado de pensar nisso.
Então, essa mulher queria marcar um encontro. Mas essa mulher fez uma condição. O encontro tinha que incluir a tartaruga e fazer os profiteroles na hora para alimentá-la. O pai de Sual, claro, disse que não havia problema. Ele achou que essa mulher tinha um vínculo forte com sua tartaruga de estimação, então precisava levá-la sempre, para ajudar o filho a encontrar uma namorada rapidamente. Ele disse a ela que poderia marcar a qualquer momento. E então, ele mandou uma mensagem no WeChat, avisou que trocou de número e pediu para elas adicionarem seu novo WeChat. Esse novo WeChat era o de Sual. A seguir, aconteceram as coisas que estão acontecendo agora. Depois de entender toda a situação, a visão de mundo de Sual foi completamente abalada. O mundo é realmente cheio de surpresas. Existem pessoas com esse tipo de preferência. Quanto ao pedido dessa mulher, Sual com certeza não iria. Embora outra pessoa tenha um corpo muito atraente, ela até trouxe um relatório médico. Mas só de pensar que alguém está esperando algo quente, Sual sentiu um arrepio. Esse tipo de combinação deve ser bloqueado imediatamente. Isso é insuportável. Sual estava prestes a bloquear o pêssego cozido no vapor. Bloquear. A mensagem enviada pela outra pessoa o fez parar. Pêssego cozido no vapor. Por que você não está falando? Pêssego cozido no vapor. Você estava se gabando tanto online, dizendo que você é especialista em fazer profiteroles. Você realmente é profissional? Desde que o sistema foi implementado, Sual não suporta ser questionado, especialmente sobre as bragens de seu pai. Ele não permite que ninguém questione as bragens de seu pai. Embora as dúvidas levantadas por essa mulher não sejam exatamente as habilidades que Sual deseja, mas a habilidade que foi apresentada a ele. Não custa nada aceitar. Sual digitou rapidamente e admitiu com muita confiança. Fazer profiteroles, eu sou definitivamente um profissional. Tudo o que eu te disse antes é verdade. Eu não estava exagerando de forma alguma. O que seu pai disse se tornou realidade. Parabéns, anfitrião, você se tornou um mestre em profiteroles. Mestre em profiteroles. Um mestre de geração, herança de habilidade. Reunindo um século de técnica, enchendo o mundo de amor. Nova habilidade recebida. Sual estava sentindo se seu corpo estava diferente. Depois de um tempo, percebeu que ele parecia normal como sempre. Espera aí. Esse mestre em profiteroles não pode ser uma habilidade séria, pode? É aquele tipo de mestre que realmente faz sobremesas e bolos. Sual não sentiu que teve alguma epifania sobre fazer sobremesas e bolos, provando que o sistema não cometeu erros. A habilidade que ele recebeu é realmente o que ele entendia. Talvez não tenha chegado aquele momento, e a habilidade não funcione. Sual está sentindo a nova habilidade. O celular recebeu novamente uma mensagem do outro lado. Pêssego cozido no vapor. Não acredito em nada do que você diz agora. A menos que você venha agora e me mostre, me deixe ver o quão bom você é. Sual achou engraçado, brincando com provocações. Agora a habilidade está em mãos. Ele não está nem aí para essa mulher estranha. Ele acabou de ganhar a habilidade de mestre em confeitaria, que é tão extraordinária. Na primeira vez que usar, com certeza não vai ser fácil para ela. Uma habilidade tão boa deve ser reservada para boas garotas. Agora há centenas de mensagens não lidas no WeChat esperando para serem respondidas. Ele não tem tempo a perder com uma mulher que tem gostos peculiares. O mais importante é que ele não está nem um pouco interessado em jogar alimentar a tartaruga. Mas Sal ainda planeja se divertir um pouco. Quem mandou a outra pessoa provocá-lo? Sal. Tudo bem. Estou indo já. Você e seu marido me esperem, tá? Depois de enviar a mensagem, Sal imediatamente o bloqueou. Uma longa e interminável noite. Deixe esse casal bizarro se encarar. A seguir, ele ainda tem coisas sérias para fazer. Justamente porque, pêssego cozido no vapor, atrasou seu progresso em lidar com as mensagens não lidas. Até agora, sua lista de solicitações de amizade ainda tem dezenas de pessoas aguardando aprovação. Sal não estava com pressa de aceitar tudo. Caso contrário, ele não conseguiria conversar. Conversando ao mesmo tempo com dezenas de mulheres. Nem mesmo um golpe de eletricidade seria tão ocupado. Mesmo que fosse uma conversa superficial, ele ainda teria que se ocupar por um tempo. Claro, Sal estava se esforçando tanto para manter essas namoradas online. Isso era totalmente para ativar o sistema e ganhar habilidades durante as conversas. Ele não estava interessado em namoros ou algo assim. Ele só queria superpoderes agora. No dia seguinte, Sal e ZHNG acordaram cedo para ir à cantina comer. Os outros dois colegas de quarto, Tianjie e Shuju, foram passar a noite em um cybercafé. Eles não voltaram a noite toda. Chegando à cantina, eles pegaram a comida. Enquanto comia, Al conversava pelo WeChat com pessoas da Yanxi Shuangtou sobre investimentos. Hoje de manhã bem cedo, as pessoas da Yanxi Shuangtou contataram Sal. Na verdade, um projeto de 5 milhões para uma grande empresa como a Yanxi Shuangtou é simplesmente algo trivial.
Mas este é um projeto que o presidente ABNGJN pediu pessoalmente ontem. Os responsáveis da empresa não se atreveriam a ser negligentes. Além disso, há rumores de que o iniciador deste projeto é o namorado de Yalu Shu. E isso é Yalu Shu, a menina dos olhos da família Yan, a jovem rica e herdeira, e a futura sucessora do grupo Yan. Em outras palavras, isso é equivalente ao projeto do futuro presidente da Yashi Shuangtou. A empresa, de cima a baixo, certamente dá muita importância a isso. Portanto, a pessoa responsável por conectar o projeto na Yashi Shuangtou adicionou SL no WeChat logo de manhã. A atitude da outra parte era muito humilde e sincera. Isso fez SL se sentir um pouco desconfortável. A próxima tarefa de SL era elaborar um plano de projeto. Então, a Yashi Shuangtou avançaria com os processos subsequentes. Depois de tomar café da manhã, SL e ZHNG saíram conversando descontraidamente. Nesse momento, ele esbarrou de frente com o LJNGJNG, que acabará de entrar no refeitório. A turma de LJNGJNG tem aula de educação física pela manhã. Por isso, ela está vestindo um conjunto de roupa de ginástica cinza. A roupa de ginástica justa destaca ainda mais seu corpo esbelto. Não posso deixar de dizer. O corpo de LJNGJNG também é incrível. Ela é a deusa da beleza da Universidade Binhai. Essa é a razão pela qual LJNGJNG é tão cobiçada por todos os meninos da escola. Quem pode resistir a uma garota bonita e com seios grandes? SL lançou um olhar involuntário para o peito de LJNGJNG. Ele não fez isso de propósito. Foi totalmente por causa de estar em frente a frente. E LJNGJNG viu aquele garoto que a perseguiu por muitos anos e a bloqueou. Ele estava, de fato, olhando para o seu peito. Isso deixou o LJNGJNG tanto irritada quanto envergonhada. O que mais a deixou irritada foi: SL não disse uma palavra para ela. Os dois passaram um pelo outro sem se falar. Zantog e Vunana, que estavam ao lado de LJNGJNG, também viram essa cena. Os dois começaram a comentar de forma sarcástica ao lado. TSC. Por que agir tão indiferente? Ele realmente acha que isso vai fazer JNGJNG se arrepender. Os meninos de hoje em dia são todos assim. Se não conseguem conquistar, fingem ser estranhos. Enganam a si mesmos para aliviar a vergonha. Você não deve falar com ele primeiro. Não deixe que ele pense que agir indiferente funciona. Isso mesmo. Há tantas pessoas interessadas em você. Quem ele pensa que é? Não dê atenção a ele. As duas irmãs do dormitório estavam ali colocando lenha na fogueira. E ao JNGJNG já estava brava com SL por tê-la bloqueado. E agora, ele nem fala com ela e ainda fica olhando para o peito dela. E ao Jinjin está tão irritada que não aguenta. Ela murmurou palavra por palavra. Se eu falar com ele de novo, sou um cachorro. SL e ZHNG voltaram para a sala de aula. Os outros dois colegas de quarto, Tianjige e Shuju, estavam deitados na mesa dormindo. Hora do estudo matinal. De qualquer forma, o professor não veio. Todos estavam conversando e batendo papo. Nesse momento, o professor da turma de SL, Zhao Yakin, entrou na sala de aula. A sala de aula instantaneamente ficou em silêncio. Zhao Yakin estava na porta acenando para SL. SL, saia um momento. Oh. Tudo bem. SL se levantou e saiu da sala de aula. Ao chegar no corredor, percebeu que dois policiais, conhecidos como tios de chapéu, estavam junto com Zhao Yakin. SL pensou: que situação é essa? O que os policiais estão fazendo na escola? Olá, você é o SL, certo? Um dos policiais perguntou. Sim, sou eu. SL respondeu. É assim. Há um caso que precisamos que você nos acompanhe à delegacia para ajudar na investigação. O caso. Certo. Fique tranquilo. Não vai levar muito do seu tempo. Só quero entender a situação. Ao ver que os dois policiais não disseram mais nada, SL, ele entendeu que os detalhes específicos teriam que ser discutidos na delegacia. Cooperar com o tio do chapéu é um dever do cidadão. SL não fez mais perguntas. Aproveitou a oportunidade para faltar à aula de forma honesta. Muito bom. Tudo bem. Sem problemas. SL concordou com o pedido dos policiais. Os dois policiais levaram SL para fora da escola e entraram no carro da polícia que estava estacionado. Esta era a primeira vez que SL estava em um carro da polícia. A sensação era bem legal. Claro, desde que não tenha feito nada ilegal para estar no carro da polícia. Caso contrário, não seria tão legal. O caminho foi silencioso. O carro da polícia chegou à delegacia do distrito de Zishan, na cidade de Binhai. Depois de descer do carro, os dois policiais levaram SL para a sala de interrogatório da delegacia. Após entrar na sala de interrogatório, SL percebeu que algo estava errado. Se for apenas para entender a situação, não há necessidade de conversar na sala de interrogatório. SL não é a primeira vez que lida com os policiais. Não importa se na vida passada ou agora.
De vez em quando, os policiais ligam para verificar algumas informações. Ou ele é parado na rua pelos policiais para mostrar a identidade ou algo assim. Enquanto amigos são levados à delegacia para tomar chá, eles também ficam na sala de recepção ou em uma conversa. Se for mais sério, é a sala de interrogatório. Quanto à sala de interrogatório, geralmente é para testemunhas importantes ou suspeitos relevantes. Somente eles são chamados para serem interrogados na sala de interrogatório. Enquanto S.L. pensava sobre a situação, a porta da sala de interrogatório se abriu. Dois policiais, um homem e uma mulher, vestidos à paisana, entraram. S.L. viu os crachás que os dois usavam no peito. Neles estavam escritos os números de identificação, nomes e departamentos dos policiais. L. Manchi, Divisão de Investigação Criminal da cidade de Bin. Policial de Investigação Criminal. Liu Shu, Divisão de Investigação Criminal da cidade de Bin. Policial de Investigação Criminal. S.L. franziu a testa. Que situação é essa? Como eu me envolvi em um caso criminal? Depois que os dois policiais entraram na sala, a câmera de gravação no meio da sala de interrogatório foi ligada. O processo de interrogatório começou. O policial de investigação chamado Liu Shu foi o primeiro a falar. Rapaz, você não precisa ficar nervoso. O que vamos te perguntar a seguir, você só precisa responder a verdade. S.L. acenou com a cabeça. Sem problemas. Eu com certeza vou falar a verdade. A policial de cabelo curto chamada L. Manchi tirou uma foto e a levantou na frente de S.L. Você conhece esta mulher? S.L. deu uma olhada na mulher da foto. Um rosto totalmente de tecnologia. Fez cirurgia nas pálpebras duplas, preenchimento labial, rinoplastia e preenchimento facial. Parece um manequim, irreconhecível. S.L. balançou a cabeça decisivamente. L. Manchi tinha uma expressão séria. S.L. fingiu olhar novamente. Em seguida, balançou a cabeça com mais certeza. Realmente não conheço. Nunca vi antes. L. Manchi bateu com força na mesa. Ainda se atreve a mentir. Eu não menti. S.L. fez uma cara inocente. Então você diz que não conhece essa mulher. Você estava conversando com ela no WeChat ontem à noite. Vira a cabeça e nega. L. Manchi disse, franzindo a testa. Ontem à noite. As mulheres com quem S.L. conversou no WeChat ontem à noite são dezenas. Muitas nem têm foto. Considerando a situação atual, a mulher nesta foto provavelmente é uma das dezenas. Portanto, essa mulher deve ter algum registro criminal. Ou está sendo procurada pela polícia, algo assim. E então ele teve contato com ela ontem à noite, por isso foi chamado para tomar chá agora. Principalmente, quem é essa mulher? Liu Shu tirou um celular envolto em um saco transparente. Garoto, este nome de WeChat é chamado pêssego cozido no vapor. Qual é a relação da mulher com você? S.L. imediatamente percebeu algo. Então, a mulher na foto é ela. Como esperado. A foto do perfil do WeChat é toda enganosa. Esse rosto de cirurgia plástica está tão editado que parece duas pessoas diferentes. Quem consegue perceber que ela é pêssego cozido no vapor? S.L. rapidamente explicou. Eu não a conheço de jeito nenhum. Não conheço. Não conheço. Ela não iria te chamar para um encontro. L. Manchi encarou S.L. As coisas não são como vocês pensam. De qualquer forma, eu realmente não a conheço. Eu nem sei como ela é. S.L. disse com uma expressão embaraçada. Se apenas olharmos o histórico de mensagens, realmente pode dar a impressão de que S.L. e essa mulher estão se encontrando. Mas a situação real é um pouco mais complicada. L. Manchi continuou com uma expressão séria. Colega S.L., eu agora te lembro seriamente. Registros de chat do WeChat que têm veracidade objetiva e não foram modificados ou deletados podem ser usados como evidência. Se você tiver pêssego cozido no vapor, as conversas no WeChat com pêssego cozido no vapor são verdadeiras e não foram deletadas ou modificadas. Então você está agora envolvido em um caso criminal de natureza grave. Cada palavra e cada frase que você disser a seguir deve ser verdadeira. Caso contrário, você assumirá uma responsabilidade legal muito séria. S.L. não pôde deixar de perguntar. Eu gostaria de perguntar. Que crime ela cometeu para ser tão grave? L. Manchi. Ela foi assassinada. S.L. Lu Manchi. Para ser preciso. Ela foi assassinada junto com o namorado. S.L. L. Manchi. Você foi o último contato dela em vida. E a última conversa que você teve com ela foi sobre você ir ao hotel e encontrá-la. Esta é a razão pela qual viemos até você hoje. S.L. ficou confuso. A criatura de cirurgia plástica que queria que ele fizesse bombas de creme na noite passada. Acabou. Que coisa! Então, isso realmente não está claro. O monstro da cirurgia plástica o irritou ontem à noite. S.L. pensou em fazer uma brincadeira e decidiu dar bolo no monstro da cirurgia plástica. Então ele mandou aquela mensagem. Beleza. Estou indo já. Você e seu marido me esperem, tá? No fim, essa frase se tornou a última mensagem do monstro da cirurgia plástica.
Esau agora entende por que foi levado para a sala de interrogatório. Este é um caso de vida ou morte. Ele se tornou um suspeito sem entender o porquê. Não é isso. Deixe eu esclarecer isso primeiro. Eu realmente não a conheço. Na verdade, isso também pode ser visto nas mensagens. Nós não somos próximos. Além disso, eu estive no dormitório desde ontem à noite e não saí da escola. Se não acreditam, podem verificar as câmeras ou perguntar aos meus colegas de quarto. Depois de ouvir a explicação de Esau, Liu Shu falou: Rapaz, estamos verificando o seu álibi. O problema agora é que suas últimas mensagens com a vítima estão muito próximas do horário da morte dela. Cerca de 15 minutos após você enviar a mensagem, a vítima foi assassinada. A distância a pé da sua escola até o Hotel Hilton é de cerca de 15 minutos. Liu Shao não disse mais nada, mas o que ele quis dizer era muito claro. Lu Manchi continuou a conversa. Através da investigação, descobrimos que a vítima tinha o hábito de limpar os registros de conversa todos os dias. O último contato no celular da vítima era apenas você. Agora, a dúvida no caso é que, após a vítima te adicionar como amigo, ela te informou o número do quarto do hotel e insinuou que queria ter uma conversa imprópria com você. Se você não conhecia a vítima, como ela poderia te adicionar como amigo sem motivo e depois te dizer aquelas coisas? Nós verificamos as capturas de tela que a vítima enviou nos registros de conversa, o que prova que você tem outra conta no WeChat. Os registros de conversa entre você e a vítima antes de irem para o quarto estão na outra conta do WeChat. Na lista de contatos da vítima não há o seu outro número. Após a vítima sugerir que fossem para o quarto, por que você trocou de número no WeChat para conversar com a outra pessoa? É bem óbvio. O outro número do WeChat e os registros de conversa com a vítima provavelmente escondem a razão do assassinato. Ao ouvir a análise de Eli Manchi, Esau ficou um pouco sem saber se ria ou chorava. Na verdade, não dá para culpar a pessoa por pensar assim. Se fosse ele um policial, essa situação seria a mesma. Ele também acharia que é muito suspeito. Rapaz, o que você precisa fazer é cooperar com o nosso trabalho e nos fornecer todos os registros de conversa do seu outro número do WeChat. Assim, você poderá provar sua inocência. Liu Shu persuadiu com sinceridade. O problema é que eu não posso fornecer o outro número do WeChat agora. Esau disse, constrangido. Por quê? Eli Manchi franziu a testa. Porque aquele número do WeChat não é meu. Esau respondeu. Você ainda se atreve a se defender? A foto de perfil e as informações daquele número do WeChat são todas suas. E você ainda insiste que não é você. Eli Manchi elevou a voz. Esau, a foto de perfil e as informações realmente sou eu. Mas a pessoa que usa essa conta não sou eu. Se não é você, quem mais poderia ser? Esau, é meu pai. Eli Manchi. Liu Shao, olhando para os dois policiais com uma expressão confusa. Esau rapidamente explicou as ações estranhas de seu pai. Agora vidas estão em jogo. Se não esclarecer as coisas, haverá problemas maiores. De qualquer forma, meu pai não fez nada ilegal. Não há nenhuma lei que diga que é ilegal um pai se passar pelo filho em um relacionamento online, certo? Esau contou toda a história em detalhes. Eli Manchi e Liu Shu, após ouvirem Esau explicar a situação, ambos ficaram em silêncio. Deixe-me organizar isso primeiro. Eli Manchi, com uma mão na testa e a outra segurando uma caneta, organizou um diagrama de relações no caderno. O que você quer dizer é que seu pai trocou o número do WeChat dele pela sua foto e está se passando por você para namorar online? Depois que ele conversou bastante, disse a outra pessoa que trocaria de número e pediu para ela adicionar seu novo contato. A vítima que foi assassinada na noite passada era uma dessas pessoas com quem ele se relacionava online. Antes da noite passada, você não conhecia a vítima de jeito nenhum. Os registros de conversa do número alternativo da vítima nas capturas de tela. Não era você, mas sim seu pai. Quando seu pai conversou com a vítima, ele não sabia o que aquelas palavras de conotação sexual significavam. Por um erro de interpretação, a vítima acabou tendo a impressão de que você tinha alguma habilidade especial para satisfazer as preferências peculiares dela. Ao mencionar ter alguma habilidade especial, ao explicar essa parte, seu tom de voz claramente acelerou um pouco. Eli Manchi ficou claramente vermelha. Durante todos esses anos de investigação, ela lidou com muitos casos semelhantes. Mas era a primeira vez que ela via uma mulher tão obcecada por preferências exageradas. Isso deixou Eli Manchi um pouco constrangida. Então, ela acelerou visivelmente o tom de voz ao apresentar este conteúdo. O que aconteceu foi que o falecido te adicionou de repente ontem à noite, e a pessoa queria te convidar para um hotel, mas havia algo mais por trás. Não é? Certo. Exatamente. Se vocês não acreditam, podem ligar para meu pai para confirmar. Esau acrescentou. Se for assim, realmente é necessário fazer a verificação por telefone. Eli Manchi concordou. Esau mencionou o número de telefone do pai.
Liu Shu pegou o telefone da sala de interrogatório e discou. Alguns segundos depois, a voz do pai de S soou do outro lado da linha. Alô, quem é? Olá, posso perguntar se você é o camarada S. Yuejin? Sou eu. Você é? Eu sou o policial Liu Shu da equipe de investigação criminal da cidade de Bi. É o seguinte, seu filho está conosco. Vá se danar, seu mentiroso. Liu Shu. Bip, bip, bip. A chamada foi encerrada. Olhando para Liu Shu, seu rosto ficou pálido. S.L. estava ao lado, explicando de forma constrangedora. Então, é o seguinte. Meu pai tem uma forte consciência contra fraudes. Antes, sempre havia golpistas ligando dizendo que eu tinha sido sequestrado. Então vocês entendem. Ellie Manchi disse, sem saber se ria ou chorava. Então use seu telefone para ligar. Depois de ligar, eu falo com o tio. Certo. Sem problemas. Sual pegou seu celular e ligou para o pai, Su Yuejin. Depois que a ligação foi atendida, Sual primeiro confirmou com Su Yuejin que não foi sequestrado, que está na delegacia de polícia. O restante das perguntas seriam feitas por Ellie Manchi. Olá, tio. Sou a policial Ellie Manchi, da equipe de investigação criminal da cidade de Bi. Agora gostaria de confirmar algumas informações com você. Espero que você possa cooperar. Sem problemas. Eu definitivamente cooperarei com o trabalho dos policiais. Tudo bem. Ellie Manchi fez as mesmas perguntas a S. Yuejin. A resposta de S. Yuejin foi exatamente a mesma que S.L. havia dado. Nesse momento, o colega que estava revisando as gravações de segurança trouxe as últimas novidades. Através da verificação das câmeras da escola e do testemunho do colega de quarto de S.L., ZHNGA, S.L. realmente esteve no dormitório desde ontem à noite até esta manhã. Ele tem um álibi sólido. O pai de Sual, Su Yuejin, explicou tudo e realmente houve essa história de ele se passar pelo filho em um romance online. A verdade veio à tona. Tudo bem. Agradeço ao tio por colaborar com o nosso trabalho. Lu Manchi disse educadamente. Fui eu quem causou problemas para vocês, colegas policiais. Criar um mal-entendido tão grande. Su Yuejin disse, constrangido. Não tem problema. Agora o mal-entendido foi esclarecido. Nós vamos levar o estudante Sual de volta à escola em breve. Lu Manchi e Su Yuejin trocaram algumas palavras antes de se prepararem para desligar o telefone. Então, Su Yuejin de repente disse. Moça, quantos anos você tem este ano? Lu Manchi ficou surpresa por um momento. Ah, eu tenho 26 anos este ano. Sou do signo de coelho, isso é perfeito. Então, o que? Você tem namorado? Perguntou Su Yuejin. Não. Lu Manchi respondeu, constrangida. Isso é ótimo. Moça, deixa eu te dizer. O sonho do meu filho desde pequeno sempre foi ser um policial. Essa criança tem um forte senso de justiça. E ele é bondoso, respeita os mais velhos e cuida dos mais jovens. Ele frequentemente ajuda a vovó a atravessar a rua. Ele a apoia enquanto atravessa a rua. É mesmo? Isso é ótimo. Ellie Manchi não sabia se ria ou chorava. Quando S.A. ouviu seu pai, percebeu que ele estava falando demais. Ele sabia que seu pai ainda não tinha se recuperado da bebedeira. Ele bebeu bastante na noite passada. O pior de tudo é que, enquanto S. Yuejin falava, de repente, começou a se gabar para Ellie Manchi. Garota, embora meu filho não estude na academia de polícia, ele é especialmente bom em resolver casos. Qualquer tipo de roubo, assassinato ou incêndio. Desde que seja um caso, meu filho consegue resolver. Se você tiver algum caso que não consegue resolver, ou não entende as pistas, sinta-se à vontade para conversar com meu filho. Meu filho com certeza pode te ajudar a resolver o caso. S. Yuejin estava se empolgando cada vez mais. Fazer o S. parecer mais incrível que o Conan. A Ellie Manchi só conseguiu responder algumas coisas de forma constrangedora. Em seguida, desligou o telefone. Ela apenas achou que o S. Yuejin estava tentando ajudar o filho a fazer mais amigos. Não se importou com o que ele disse antes. O Liu Shu brincou ao lado. Esse velho é bem-humorado. Para encontrar uma namorada para o próprio filho. Realmente, ele se atreve a exagerar sobre qualquer coisa. Na verdade, meu pai não está exagerando. S.A. interveio. Liu Shu olhou para S.A. e então repetiu o exagero que S. Yuejin tinha acabado de fazer. Você quer dizer que seu pai está falando a verdade. Você realmente é bom em resolver casos. Você consegue resolver qualquer caso, desde pequenos furtos até assassinatos. S.A. acenou com a cabeça seriamente. Isso mesmo. O que ele disse é verdade. Eu realmente consigo resolver qualquer caso. No segundo seguinte, o exagero do seu pai se tornou realidade. Parabéns, você ganhou uma habilidade de perfil psicológico de nível divino. Liu Shu viu a expressão séria de S.A. Seu rosto estava muito pálido. Pode-se comer de qualquer jeito, mas não se pode falar à toa. É um caso que envolve vidas humanas. Não é algo para se brincar.
Você acha que resolver um caso é tão simples quanto nos desenhos animados? Se você realmente é tão bom quanto seu pai diz, por que você não captura o assassino e prova sua inocência? Nesse momento, a porta da sala de interrogatório foi aberta. Um policial entrou rapidamente. Ele se aproximou de ambos e falou em voz baixa. O resultado da perícia forense saiu. Tanto o método quanto o alvo do crime são idênticos ao recente caso de assassinato em série na costa. Ao ouvir isso, as expressões de Ellie Manchi e Liu Shu mudaram drasticamente. Ellie Manchi pegou o relatório forense e o examinou cuidadosamente. Ela suspirou resignada. Exatamente. As características do crime realmente coincidem completamente com os casos anteriores de desmembramento. De fato, o assassino do caso do corpo desmembrado do Hilton na noite passada é a mesma pessoa dos últimos casos de desmembramento em Binhai. Aquele cara de novo, realmente. Esse maldito pervertido. Quando poderemos pegá-lo? Liu Shao não pôde deixar de xingar. Xiao, é claro, ouviu a conversa dos três claramente. O caso de desmembramento em série de Binhai. Ele conhece este caso. Para ser preciso, toda a população de Binhai sabe. Porque este caso é muito sangrento. Este caso causou tanto alvoroço que todas as mulheres solteiras de Binhai têm medo de sair sozinhas. 3 meses atrás, ocorreu um grave caso de desmembramento em Binhai. A vítima era uma programadora solteira. O assassino matou a vítima de maneira extremamente cruel e descartou o corpo na selva. Devido à habilidade do assassino e à sua alta consciência de contra-investigação, a polícia não conseguiu obter nenhuma pista favorável. 2 semanas após o ocorrido, o assassino cometeu outro crime. A vítima era uma apresentadora de Livestream que morava sozinha. A apresentadora foi encontrada pelos vizinhos uma semana depois de ter sido desmembrada em casa. Na época, todo o prédio estava impregnado com um cheiro horrível. Os 2 casos de desmembramento ocorreram em um intervalo de tempo muito curto, e o método de execução era idêntico. Primeiro, a mão foi golpeada na cabeça da vítima com um objeto contundente, fazendo-o entrar em estado de coma. Em seguida, começou o desmembramento brutal. Ambas as vítimas tiveram o peito completamente removido e as mãos totalmente cortadas. Uma mão foi enfiada no abdômen por baixo, enquanto a outra foi colocada no intestino por trás. A crueldade foi de deixar qualquer um horrorizado. 1 mês se passou após os 2 casos de desmembramento consecutivos. O público relatou à polícia que um corpo flutuante foi encontrado à beira de um rio na área de Zishan. A polícia chegou e confirmou a identidade do corpo flutuante. Era uma estudante do ensino médio que estava desaparecida há mais de meio mês. Essa estudante também teve o peito completamente removido e as mãos totalmente cortadas. Elas foram colocadas uma após a outra no abdômen e intestinos da estudante do ensino médio. Os métodos dos 3 casos de desmembramento são idênticos. O assassino é a mesma pessoa. O que mais preocupa a polícia é: as 3 vítimas não têm nenhuma conexão entre si. Além disso, todas as câmeras ao redor do local do crime foram destruídas antecipadamente. Assassinatos e desmembramentos indiscriminados, além da habilidade do assassino em evitar a detecção, resultaram em 3 meses sem progresso para a polícia. 3 mulheres foram brutalmente desmembradas. Isso causou um grande alvoroço em toda a sociedade. Isso também fez com que muitas mulheres solteiras ou que vivem sozinhas não se atrevessem a sair sozinhas. O caso de desmembramento em série na costa também se tornou um grande caso de destaque nacional. Sual ouviu Lu Manchi dizer que o caso da noite passada e os 3 primeiros casos de desmembramento são todos da mesma mão. Isso indica que pêssego cozido no vapor teve um destino igual ao das 3 primeiras vítimas, sendo também brutalmente desmembrado. O resultado da análise do namorado da vítima já saiu? Perguntou Ellie Manchi. Saiu. A morte foi causada por um golpe na cabeça com um objeto contundente, resultando em hemorragia excessiva. Não havia outras feridas no corpo. Respondeu o policial. O assassino claramente não tem interesse em homens. Optou por eliminar diretamente. Esse animal se especializa em torturar mulheres. Disse Ellie Manchi, furiosa. Verificaram as câmeras de segurança ao redor do hotel? Perguntou Liu Shu. Verificaram. As câmeras do hotel foram destruídas durante o horário do crime. As câmeras das ruas próximas não registraram nada. O assassino tem habilidades de contra-investigação extremamente fortes. Nas vezes anteriores que cometeu crimes, ele conseguiu evitar as câmeras. É normal que as câmeras das ruas próximas não tenham registrado nada. Vá verificar os hóspedes que entraram e saíram do hotel durante o horário do crime. Veja se há alguma descoberta. Os 3 estavam com as sobrancelhas franzidas discutindo o caso. Esqueceram completamente que havia mais uma pessoa na sala. Aquela. Deixe-me interromper. Se não houver mais nada, posso voltar para a escola? Xiao não pôde se conter e falou. Ellie Manchi finalmente percebeu. Ela se sentiu um pouco envergonhada. Pode deixar, pode deixar. Vamos organizar um carro para te levar de volta agora. Ela se levantou e abriu a porta para Xiao. Liu Shu também se levantou.
Enquanto Xiao saía, ele deu uma olhada no relatório do legista sobre a mesa. Depois de obter uma análise psicológica de nível divino, apenas olhando para o relatório do legista, ele consegue captar muitas informações ocultas. Manchi e Liu Shu levaram Xiao para fora da sala de interrogatório e chegaram à porta da delegacia. Um mal-entendido foi resolvido. Xiao se preparou para entrar no carro e voltar para a escola. Justamente nesse momento, um homem de meia-idade com cabelo raspado estava vindo em sua direção. Manchi e Liu Shu prestaram continência um ao outro. Olá, capitão. Xiao olhou para o crachá do homem capitão da divisão de investigação criminal da cidade de Bi. Zhen Shoi. Essa pessoa deve ser o chefe de Manchi e Liu Shu. Zhen Shoi lançou um olhar para Xiao. Liu Shao rapidamente relatou a situação. Equipe Zhen. Tudo foi investigado corretamente. Este rapaz não conhecia a vítima de forma alguma. Eu e Manchi já terminamos o registro. Zhen Shaoyi acenou com a cabeça. Certo. Então vamos rápido levar o rapaz de volta para a escola. Não atrapalhe os estudos dele. Ok. Ah, sim. Esta é a imagem do crime que o especialista do departamento técnico acabou de desenhar. O assassino é do sexo masculino. A idade está provavelmente entre 25 e 35 anos. Altura em torno de 190 centímetros. Peso em torno de 90 quilogramas. Corpo robusto e muita força. Xiao Lu. Transmita isso para os irmãos de todos os departamentos, para que eles fiquem atentos. Depois de dizer isso, Zhen Shaoyi entregou a imagem para Lu Manchi. Ótimo! Com a imagem desenhada pelo especialista, nós conseguiremos prender o assassino em breve. Lu Manchi disse animadamente. Liu Shao se aproximou da imagem e estalou a língua. Este cara tem um rosto cheio de gordura. Não parece uma boa pessoa. Manchi segurou a imagem e a examinou repetidamente. Então, com uma expressão de desgosto, disse: as características corporais realmente correspondem aos traços do assassino. Imprima várias cópias deste retrato. Também precisamos alertar os cidadãos ao redor. Isso mesmo. Especialmente os cidadãos perto do Hotel Hilton. Liu Shao concordou. As palavras de Liu Shao lembraram Lu Manchi. Ela viu que Sual estava prestes a entrar no carro. Apressou-se para chamá-lo. Colega Sual, espere um pouco. Lu Manchi ergueu o retrato na frente de Sual. Este é o retrato do assassino do caso dos corpos desmembrados. Tire uma foto. Depois que você voltar para a escola, por favor, transmita esta mensagem em nome da nossa polícia para seus colegas e amigos, para que eles fiquem mais atentos ao homem no retrato. Lembre-se, assim que encontrar o homem na foto, deve rapidamente chamar a polícia. Não pense em ser um herói e enfrentar o assassino. Certo? Vou enfatizar mais uma vez. Se você ver o criminoso no retrato, primeiro, garanta sua segurança antes de chamar a polícia, porque o suspeito é muito perigoso. Não podemos assustar a cobra no mato. Zhen Shaoyi lembrou ao lado. O capitão Zhen ainda foi o mais atencioso. Liu Shao estava sendo bajulador. Ele fez um sinal de positivo para Zhen Shaoyi. Sual olhou para a imagem à sua frente, mas demorou a tirar o celular para tirar uma foto. Lu Manchi, vendo isso, apressou-se a dizer: colega, o que você está pensando? Rápido, tire uma foto. Tirar foto. Tirar foto disso? Sual apontou para a imagem. Isso mesmo. Caso contrário, que mais você poderia fotografar? Lu Manchi ficou confusa. Por que devemos tirar foto disso? Sual respondeu. Liu Shao revirou os olhos ao lado. Eu disse que você estava sonhando agora há pouco. Não ouviu o que dissemos agora? O homem na imagem é o assassino do caso do corpo desmembrado. Você ainda não está se apressando? Sual interrompeu Liu Shao. Todos ficaram paralisados. Liu Shao não ficou bravo mesmo depois de ser confrontado. Ao contrário, achou tudo muito engraçado. Você diz que ele não é o assassino. E daí? Você já viu como é a aparência de um assassino? Liu Shao respondeu com um resmungo. Nunca vi. Sual balançou a cabeça. Então, com que base você diz que ele não é o assassino? Liu Shao insistiu de forma agressiva. Porque o assassino definitivamente não é um homem. Sual respondeu com uma expressão firme. Dito isso, todos os presentes ficaram chocados. O assassino do famoso caso de fragmentação de corpos na costa não é um homem. Se isso vazar, as pessoas vão rir até perder os dentes. Liu Shao ficou até sem palavras. Os universitários de hoje em dia realmente não se calam até surpreender. Eles se atrevem a dizer qualquer coisa. Garoto, volte logo para a aula. Estamos ocupados com o caso e não temos tempo para suas bobagens. Liu Shao impacientemente fez um gesto com a mão para Sual. Tudo bem. Sual definitivamente não tinha a intenção de discutir com Liu Shao. Levantou a perna e entrou no carro. Colega, por favor, espere um momento. Lu Manchi chamou Sual. Liu Shao viu Lu Manchi chamar Sual. Ele estava cheio de pontos de interrogação no rosto. Manchi, o que você chamou ele de mão? Lu Manchi ignorou Liu Shao.
Ela olhou seriamente para Sual. Colega, por que você diz que o criminoso não é homem? Por que o criminoso não se encaixa nas características masculinas? Sual respondeu. Você pode ser mais específico? Lu Manxi insistiu. Liu Shao não conseguiu se conter e disse. Não é. Você realmente acredita no que um estudante universitário diz? Eu não acredito no que ele disse. Eu só quero considerar uma possibilidade a mais. Liu Shao. Mas, Lu Manxi, você esqueceu o que o Capitão Zen disse? Para se tornar um excelente detetive, ao resolver um caso, não deve sempre pensar em impossível. Deve pensar mais. É possível. Isso é certo. Liu Shao percebeu que Lu Manxi estava citando as palavras clássicas de Zhen Shaoyi. Ele imediatamente perdeu a paciência. Olha isso. Liu Shao hesitou em falar. Capitão Zen. Os olhos do povo são muito perspicazes. Sempre é bom ouvir mais análises do público. Lu Manxi fez uma careta para Zhen Shaoyi. Claro que devemos ouvir a análise do povo. Mas a decisão de aceitar ou não deve ser nossa. Caso contrário, qual seria nossa função como polícia? Zhen Shaoyi estava com uma expressão séria. O que ele disse não estava errado. Não há problema em ouvir as dicas que Sual fornece. Mas eles, afinal, são policiais que resolveram inúmeros casos difíceis. Não podemos ser comandados por um universitário, certo? Lu Manxi olhou para Sual. Colega Sual, você pode continuar expressando sua opinião. Sual estava ficando um pouco cansado de ouvir Lu Manxi e eles discutindo. Ele deu um bocejo. Fiz uma análise rápida usando a recém-adquirida habilidade de perfil psicológico divino. O chamado perfil psicológico, também conhecido como imagem psicológica criminal. Somente os investigadores experientes possuem essas habilidades. A elaboração do perfil psicológico baseia-se principalmente nos métodos do assassino, na organização da cena do crime e nas características do delito. Analise outros fatores. Utilizando essas pistas, é possível traçar o estado psicológico do assassino, incluindo a previsão do sexo, idade, características físicas, profissão e personalidade do criminoso, e assim por diante. Os analistas psicológicos podem até prever a próxima ação do criminoso e ajudar a polícia a restringir a área de busca. Para se tornar um excelente analista psicológico, é necessário ter um profundo conhecimento em psicologia criminal, psicologia do comportamento, psicologia das microexpressões, e em outras áreas especializadas. E a habilidade de análise psicológica de Sual agora já é capaz de superar completamente todos os principais analistas psicológicos do mundo. O complicado caso de assassinato em série de desmembramento à beira-mar diante dele. Para ele, não é nada difícil. As características dos métodos do assassino desse caso de assassinato em série são evidentes. O tórax de todas as vítimas foi completamente removido, e as mãos foram cortadas e inseridas dentro do corpo. Métodos anormais de desmembramento indicam que o assassino está extremamente excitado, tem distúrbios sexuais e passou por algum tipo de trauma. Não se pode descartar a possibilidade de uma personalidade depressiva ou de um tipo de personalidade masoquista patológica. O assassino removeu o tórax da vítima, seja por uma descarga de raiva indiscriminada, ou para expressar, através de um comportamento extremo, certas experiências especiais que passou. O fato de as mãos terem sido inseridas dentro do corpo representa um dano grotesco. Isso indica que o assassino é um típico paciente com esquizofrenia de Moore. Eu acabei de dar uma olhada no relatório do legista na sala de interrogatório. No local do crime no Hotel Hilton na noite passada, não havia sinais de luta. Ambas as vítimas não apresentavam ferimentos resultantes de uma luta. Também não foram encontrados anestésicos ou alucinógenos em seus corpos. Isso indica que as duas pessoas estavam completamente desprevenidas no momento do ataque. O assassino não pode ser um homem robusto com mais de 190 centímetros de altura. Embora o resultado da perícia indique que a morte foi causada por um golpe contundente na cabeça, a técnica de dissecção é muito habilidosa e profissional. O assassino provavelmente tem experiência médica, ou pelo menos mais de 8 anos de experiência em cirurgia. Outro homem morto apresenta uma lesão contundente na testa. O homem morto tem 178 centímetros de altura, com base nas dimensões da arma e na profundidade da ferida. O assassino tem entre 170 centímetros e 173 centímetros de altura. Na incisão de 10 centímetros no peito da mulher morta, há uma clara interrupção. Isso indica que o assassino tem uma lesão antiga na mão direita ou no cotovelo direito, que afeta a precisão do corte. Por fim, Sual fez um resumo. As pistas conhecidas até agora são limitadas. Eu só posso traçar um perfil inicial do criminoso com as informações acima. O assassino é uma mulher. Ela tem entre 30 e 35 anos. A altura dela é entre 170 centímetros e 173 centímetros. Ela tem experiência médica. Ela é habilidosa em cirurgia. Ela tem uma lesão na mão direita ou no cotovelo direito. Uma saída super profissional deixou Lu Manxi, Zhen Shaoyi e Liu Shao todos impressionados. Não vamos falar se suas suposições estão corretas.
Vamos falar sobre seu raciocínio e lógica. As pessoas sentiram que Su Ao mal tinha qualquer diferença em relação aos excelentes perfis psicológicos da equipe de detetives. O que é uma pena é que a conclusão mais importante é completamente diferente da conclusão dada pelos psicólogos forenses da equipe de policiais. A conclusão de que a assassina é uma mulher. Realmente é difícil para Zheng Shaoyi e os outros aceitarem. Qualquer policial com um pouco de experiência em investigação criminal sabe que o assassino do caso de desmembramento em série de Binhai é definitivamente uma pessoa forte. O corpo de uma mulher simplesmente não consegue desmembrar ossos humanos à mão e jogar os restos em um deserto. Zheng Shaoyi também não disse muito a Sual. A outra parte é apenas um estudante universitário. Um veterano da polícia não precisa levar a sério um estudante universitário. Ele apenas sorriu com compreensão. Então ele deu um tapinha no ombro de Sual e o ajudou a entrar no carro. Liu Shao também estava ao lado rindo e balançando a cabeça, suspirando. Rapaz, obrigado pela sua análise. Nos próximos dias, lembre-se de prestar atenção nas notícias. Tenho medo de que, quando conseguirmos capturar o assassino masculino de 1,90 metros, você tenha perdido. Sual sorriu levemente no carro. Ele sabia que Liu Shao não acreditava nas suas palavras e estava apenas zombando dele. Eu vou acompanhar as notícias. Desejo que vocês consigam capturar esse assassino masculino em breve. Sual enfatizou. O assassino masculino. 4 palavras. Então eu não posso te preocupar, rapaz. Quando pegarmos o assassino, eu vou à sua escola pessoalmente te contar essa boa notícia. Tudo bem. Então eu vou esperar sua boa notícia. Depois de dizer isso, a viatura policial levou Sual embora da delegacia. Liu Shao olhou na direção para onde Sual estava indo. Ele cruzou os braços e soltou um resmungo frio. Que problemas têm os universitários de hoje em dia? Falam tanta bobagem e ainda se acham tão racionais. Começou a falar de um jeito bem impressionante. No final, disse que o assassino era uma mulher. Eu quase ri na hora. Zheng Shaoyi deu uma risadinha. Ele não levou as palavras de Sual a sério. Tudo bem. Vamos logo nos concentrar no que importa. Agora já temos o retrato do assassino. Vamos passar o retrato do assassino adiante. O restante do trabalho é prender a pessoa de acordo com o retrato. LV Manchi e Liu Shao disseram em uníssono. Recebido. Vou cumprimentar os irmãos da delegacia. Vocês dois podem voltar para a equipe de homicídios. Ok, Capitão Zen. Liu Shao dirigiu levando LV Manchi em direção à delegacia. No caminho, Liu Shao ainda estava reclamando que os comentários de Su Lu eram absurdos. Eu realmente morri de rir com aquele rapaz. Se a assassina desse caso de desmembramento for uma mulher, eu, Liu Shao, faço uma acrobacia comendo cocô. LV Manchi não disse nada. Ela parecia estar distraída. Liu Shao reclamou por um bom tempo e ninguém deu atenção. Ele lançou um olhar para LV Manchi no banco do passageiro. Manchi, o que você está pensando? Estou pensando que nosso raciocínio para resolver o caso não deve ser limitado. Precisamos realmente considerar todas as possibilidades. Mas o caso em questão é especial. De fato, precisamos da análise profissional dos especialistas em investigação criminal do departamento. Liu Shao disse desanimado. Entendi o que você quer dizer. Você acredita nas baboseiras daquele garoto? Eu não acreditei, nem deixei de acreditar. Eu apenas confio na minha intuição. Lu Menchi disse com um significado profundo. Você também não acha que a assassina é uma mulher, certo? A voz de Liu Shao tinha um tom de sarcasmo. Lu Menchi não disse nada. Na verdade, ela realmente queria admitir. Ela também acha que a assassina é uma mulher. Porque a análise psicológica de Su Lu, que era comparável a um manual, realmente a surpreendeu. Ela achou a análise de Su Lu muito lógica. Mas a identidade da outra parte é complicada.